Deus abençoe você, meu querido, minha querida. Deus nos abençoe. Estamos felizes. E mais uma quarta-feira estarmos juntos com Na Real, sempre trazendo um testemunho, um louvor, uma adoração ao Senhor pelas muitas e muitas bênçãos recebidas. Verdade. Graças a Deus. Comigo na mesa, meu filhão, Lucas. É isso aí, tô aí de novo. Beleza? Tamo junto. Não esquece, compartilha, comenta. Já larga o like agora. Já larga o like, não esquece do like. Vocês estão esquecendo do like. Larga o like. E já compartilha que hoje a conversa vai ser muito boa, tá, gente? Vamos falar de muita coisa importante. Nossa convidada da mesa é uma pessoa muito querida na nossa igreja. Trata-se da Glaucier. Glaucier. Deus te abençoe, Glaucier. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, querido. Amém. Obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco no Na Real. Glaucier Gleides, Glaucier de Gleides, membro da nossa igreja. É de Gleides? Não, você que botou esse D aí. Não tem D não, né? Não, seria até legal, fica mais gringo, né? Glaucier de Gleides, mas não é. Né? É Glaucier Gleides, membro da Maranata desde 2011, casada com o Flávio. Tem 3 filhões. Três filhos. Quais a idade desses filhos? Vitor Bruno tem 25 anos, Cauã com 16 anos e Eric com 12 anos. Muito bem. Legal. Já casada há quantos anos, Glaucier? Estou casada há 18 anos. 18 anos, 3 filhões, um maridão, que podia estar aqui conosco, mas deve estar trabalhando. Mas a Glaucier deu um tempo lá no trabalho dela, que também ela está... Conseguiu uma vaguinha, né, na agenda. Também trabalha, nós entramos na vaga de algum cliente, com certeza. Dando um prejuízo para ela aqui. Não, é uma honra. Glaucier também é mediadora na roda de conversa que existe lá na nossa igreja, Maranata de Campo Grande. E a gente quer começar por aí. Como é que é isso? Roda de conversa. Sim. Como é que é isso, Glaucier? Quais são as pessoas envolvidas? Qual o objetivo? Diz pra gente. Então, a pastora Isabel teve uma percepção bem interessante, né, de mulheres que buscavam no gabinete e buscavam para falar sobre questões emocionais, né, às vezes dividir para além das questões eclesiásticas, né, e com algumas dúvidas, principalmente na questão das emoções, do manejo das emoções, às vezes simplesmente precisando de uma escuta, e tudo isso com aconselhamento dentro da palavra de Deus, né? Legal. Então foi um projeto que a pastora idealizou e convidou várias irmãs, né? Eu tive a oportunidade também de conversar com elas sobre isso e começamos a nos reunir, né? A roda ela tem justamente sobre esse objetivo, sempre buscamos um tema e sempre colocamos esse tema dentro da palavra de Deus. O que as irmãs refletem sobre as questões emocionais? A gente fala muito sobre inteligência emocional. O que seria isso? Como diante de uma situação do dia a dia, do cotidiano, como que eu percebo a minha emoção, como que eu também busco em Deus o manejo disso, o que o Senhor fala através disso, né? E aí temos reunidos mulheres. E esse projeto não tem uma sequência, uma obrigatoriedade, né, para que ela, de repente, não pôde 1 ou 2 encontros e ela ficar perdida, não. Sempre tem um tema e o objetivo de falar roda realmente nessa questão dessa sequência, desse ciclo, né, desse movimento. E tem sido muito gratificante, né? Inclusive, amanhã vamos ter uma irmã descendo as águas justamente para uma visita, né? Ela era uma visitante católica, e aí foi ali na roda ao convite da irmã Aline, e ela começou a gostar, começou a se envolver nos projetos, as irmãs começaram a ajudá-la em oração pelas questões às quais ela estava passando, e amanhã nós vamos ter lá a honra de estar batizando, né, acompanhando o batismo da rua. Ah, que bom. Que bom. É importante que se diga que a Glaucier é psicopedagoga, uma pessoa formada dentro dessa área, ou seja, essa roda de conversa está muito bem conduzida, muito bem orientada pela profissional que ela é, amém? Trabalha nessa área e tem um testemunho bonito sobre essa ação da sua formação
na sua família e tudo mais. Só sobre a roda de conversa, tem os dias fixos que acontecem? Sim. Hoje nós estamos às quartas-feiras. Quarta-feira. Às quartas-feiras, às 18 horas. Comunidade. Aberta à comunidade. Qual horário que você assina? Às 18 horas. Legal, das 18 às 19h30. A gente termina por volta de umas 19h20, daí fazemos um clamor, né, oração para os casos que são apresentados, né? E depois as mulheres já vão para a aula de Pilates. Caramba, que maneiro! Que maneiro! Então tem um combo, né, de programação. Caraca, legal pra caramba. Isso tudo lá na Igreja de Campo Grande. Da Igreja de Campo Grande, Estrada do Cabo Sul. Estrada do Cabo Sul, 1147. 1147, quarta-feira. Às quartas-feiras, 18 horas. Às 18 horas, com a Glaucier. Amém. E depois Pilates. Com a Michele. Pô, já espalha isso aí, pô. Você é da região de Campo Grande e... Isso porque é aberta à comunidade. Legal. E não tem preço a ser pago. Não é? Não. E é não é um culto, é uma reunião de conversa. É uma reunião ali, uma roda, onde as mulheres têm a oportunidade de falar sobre suas mais questões. Ou menos? Olá, meu nome é Lucas. Olá, Lucas. Geralmente a gente escolhe um tema, né? Hoje mesmo já coloquei um tema lá para as meninas pensarem um pouquinho, né? Reflexão sobre a ira, como que é isso na vida secular e como que o Deus fala conosco na Bíblia em relação a isso e o que elas pensam a respeito disso. E ali elas compartilham suas experiências, ou às vezes muitas vezes elas falam, poxa, ainda não tinham pensado nessa perspectiva, né? Se identificam. Não é terapia, mas é terapêutico, né? Legal. Aquelas mulheres que realmente começam a apresentar algumas questões mais específicas, elas são aconselhadas de buscar uma ajuda profissional, ou então, se for uma questão realmente dentro das questões eclesiásticas, buscar o gabinete pastoral, e assim nós vamos com o intuito também de evangelizar, né? Porque daí as pessoas são acolhidas, são ouvidas, e aí elas encontram a Jesus também a partir desse momento. Pô, que ideia legal. Que maneiro. Amém. Parabéns pelo lindo trabalho. Você já deu um testemunho de uma pessoa que vai se batizar. Mas fora esse resultado, que é importante, você tem sentido testemunho de pessoas que estão sendo esclarecidas, estão com algumas questões... Porque a pessoa que vai para essa roda, ela tem questões que precisam ser respondidas para resolver sua vida, né? Psicologicamente falando. Você tem testemunhos de pessoas que já chegaram a ser abençoadas? Olha, estou melhorando, estou bem. Sim. A gente tem esse grupo, as irmãs compartilham muito, e tem um outro testemunho bem interessante, que um dos cultos da MMCG, estava sendo transmitido, foi logo assim que retornamos da pandemia, e estava sendo transmitido, e as mulheres, foi até a própria Michele, que é a professora de Pilates, deu testemunho ali das questões de ansiedade, que ali como ela começou a se reorganizar, e na semana seguinte nós tivemos a visita de uma família inteira, que ela estava assistindo o culto pela internet, né, da Aline, e ela retornou, e as filhas dela pediram para voltar, então voltou a Aline, né, ela não estava afastada dos caminhos do Senhor, mas ela estava ali enfraquecida pelas situações, e ela percebeu ali a necessidade desse fortalecimento. Então ela voltou a frequentar o culto, voltar a todas as atividades da igreja, né, a partir desse testemunho que ela ouviu de uma irmã, né? Se fortaleceu. Dali as duas filhas dela também retornaram para o Senhor. O filho dela também passou a participar das outras atividades, né? Então são testemunhos tanto de pessoas que começam a buscar ali fortalecimento na palavra de Deus a partir das suas questões emocionais, e mulheres que retornam, famílias que retornam para Cristo, e pessoas que têm aceitado Jesus também. Então, para além das questões de falar sobre questões emocionais, a gente tem esse foco muito de buscar, né, a palavra de Deus ali, o que o Senhor fala, né? Como é importante isso dentro da igreja, né? A gente está no Setembro Amarelo, que a gente fala muito da valorização da vida. Exato. As pessoas acham muito que é questão de suicídio, quando na verdade a gente tem o objetivo é falar da valorização da vida. E quando a gente pode isso dentro da igreja, falar das emoções e falar isso, quanto o Senhor pode fazer grandes coisas, né? Curar, libertar, né? Fazer milagres falando sobre emoções, né? E isso hoje tem sido libertador. As mulheres falam assim, poxa, bacana, né? Então eu posso também sentir fraqueza, eu posso sentir que não estou bem, mas eu posso buscar em Deus o fortalecimento, né? Eu vou ser respeitada, vou ser ouvida. Então tem sido bem bacana. Se torna um encontro diferente, porque no culto a gente presta culto a Deus, a gente louva o Senhor e ouve a palavra. Na EBD a gente tem um clima meio de sala de aula, né?
Nesse eu vejo que é uma coisa muito mais participativa, né? Sim. Todo mundo conversa, Sim. fala, expõe dúvidas, se quiser também, né? Se quiser, isso. Se quiser ir lá só para aprender e crescer. Por isso que eu falei no AA, que eu sempre achei o AA muito interessante. Sim, o formato. O formato onde a pessoa fala se quiser, entendeu? E ele tem um propósito, está ali. Sim. E o fato dele ir falando, ele vai colocando... É uma mistura do AA com fora. É uma mistura do AA com o encontro com a Fátima Bernardes. Foi só uma piada. Mas essas mulheres conversam e tal, refletem. É maneiro, é legal pra caramba. Foi só uma piada, gente. Desculpa. Vamos tocar a conversa. Glaucia, você não nasceu em um lar evangélico. Não. Você tem uma história de vida, de encontro com Deus. Sim. E uma história diferenciada, né? Por uma série de situações que ocorreram em sua vida. Como é que você se encontra com Jesus? Foi na sua infância, na sua juventude, na sua meia-idade? De onde você veio antes disso? Então, falar do final, eu fui conhecer a Cristo como uma forma de castigo, né? Aí, voltando lá atrás, como é que chegou esse castigo, né? Por que eu fui castigada, né? Diríamos assim. Então, tudo começa bem lá atrás, é só um breve para a gente entender o contexto. A minha mãe morava no Espírito Santo, né? Era uma família muito, muito pequena, uma família do interior do Espírito Santo, uma família que se organizavam ali para casar entre si. Os primos casavam entre si. Eles não eram donos de nenhuma posse, mas o pouquinho que eles tinham, eles não dividiam com as pessoas. Eram pessoas com esse objetivo. Já esse tipo de hábito já há algum tempo? Já. Da família? Lá minha mãe, o primeiro casamento da minha mãe, eu acho que foi em 1968, mais ou menos, né? Ela casou muito jovem. Com primo. Só que ela começou a quebrar esses paradigmas, né? E ela começou a ficar mal vista na família. Porque todo mundo que se casava com primo? Tinha que casar com primo para não dividir aquele meio metro de lote. É mesmo? Vem né? cá, e não tinha problemas genéticos? Tinha, tem vários. Nós tivemos ali, porque essa questão, né, de não ficar os genes, né, pra não dentro dar, do acho que grupo. tem que ser um primo de segundo ou terceiro grau, mas né? nós temos algumas questões, sim, da família. E aí ela começa já a se afastar um pouco desse perfil, porque ela quebrou. E mais ainda, ela se separa, ela se divorcia. Ih, aí quebrou mesmo. Ela é uma mulher desquitada. Né? E para piorar um pouquinho mais, então ela não casa com o primo, ela se divorcia, ela vem para o Rio de Janeiro e namora um negro. Piorou. Então, minha família, todos são muito brancos, da parte da minha mãe, e todo mundo muito racistas, são racistas demais, né? E ela namora com um negro. E ela veio para o Rio de Janeiro, e uma pessoa, meu pai, na época, ele não tinha interesse algum de formar família, era um comerciante de Campos, vindo para Campo Grande e ganhando ali a vida. E aí, quando ela comunica que estava grávida, ele diz, não quero o filho, não quero saber. A minha mãe me tem, mesmo assim, eles não chegam a morar juntos. Só que conta a história e depois ele realmente confirma que ao nascer, por ser menina, que ele falou, se for menino, eu posso ainda assumir. Como eu nasci menina, ele tentou me matar, quando eu tinha por volta de uns 10 meses. É mesmo? Ela morava numa casa, ele entrou, uma vizinha viu... Desculpa, eu perdi. Quem tenta matar você? Meu pai. Seu pai. Porque ele diz, né? E depois eu perguntei a ele confirma. As pessoas falavam assim, nossa, sua filha parece muito com você. E aquilo trazia para ele uma indignação, porque ele não queria ter filhos, né? E principalmente que eu já não assumi, ainda vão dizer que vão falar da minha reputação, né? Que eu realmente... Então ele tenta invadir a casa, né? Uma vizinha vê, e realmente ele tinha colocado veneno tanto na minha madeira quanto na comida da minha mãe. E aí, essa vizinha relata, a minha mãe, com receio de acontecer algo comigo, volta para o Espírito Santo. Só que minha mãe, quando ela se separou, ela já tinha um casal de filhos, né? Então volta a minha mãe e os 3 filhos para a terra dela. Passado 4 anos, minha mãe também não ajudava não, né? Vocês estão percebendo. Minha mãe não ajudava. Passados 4 anos, ela volta para aquela... Essa história aí. Eu voltei depois de muitos anos, mais de 3 décadas, eu voltei na cidade onde tudo isso aconteceu e eu falei assim, gente, como minha mãe descobriu que existia depois de todas essas montanhas uma cidade chamada Rio de Janeiro, né? Porque é uma cabeça de alfinete, assim, no Espírito Santo. Minha mãe volta para lá e ali ela tem uma padaria, né? Eu lembro muito, eu tenho imagens muito claras dessa época, com 4 anos. Ela fazia pães, enfim.
E minha mãe, infelizmente, se relaciona com mais uma pessoa. E aí essa pessoa não é uma pessoa, se já não tinha sido bacana as experiências, foi um tanto pior. Ele era um psicopata. É mesmo? É. E o perfil dele era... Todo psicopata, infelizmente, tem um perfil, né? Sim. E o perfil dele eram mulheres que fossem... o perfil da minha mãe, mulheres solteiras que educavam seus filhos sozinhas, né? Tinha essa vida assim. Então, eu não tenho nenhuma lembrança dessa pessoa dentro da casa, né? Eu não tenho, de verdade, assim, por mais que eu fale que a minha mãe tinha essa vida, mas eu não tenho lembrança alguma de figura masculina dentro da casa. Mas eu lembro o que eu vou chamar de padaria, mas era uma venda, né? Dessa figura lá. E lembro também das vezes que minha mãe começou a se sentir ameaçada por essa pessoa. E um perfil dele era sempre assassinar toda a família em datas marcantes. Ele já tinha esse histórico? Sim, era a minha família... serial killer? É. Mas Caraca, cara, que terrível. A minha família foi a 7ª família atacada. É mesmo? É, cada cidade que ele passava, ele mudava o nome. Caraca! Entendeu? Ele matava a família, alguém? Matava a família toda. Então o Senhor já tinha me dado livramento de morte. Do pai? Do meu pai. O Ted Bundy, tá ligado? Você já sabe o Ted Bundy americano, o psicopata que matava casais, namorados. Tipo, e ele ia ficar viajando nos Estados Unidos inteiro. Era um bagulho desse. Pai, continua. E eu achei esses dias, recentemente, nos documentos da minha mãe, tem a carteira de trabalho dela, prestes ao meu parto, minha mãe sofreu um acidente e foi atropelada. Então eu já tenho um livramento de morte do acidente que ela teve antes de me ter. Caramba. Meu pai que tentou me matar. E agora, mais uma vez, né? Serial killer. Serial killer. É. Caraca, cara. Então, infelizmente, dia 31 de dezembro de 1981, ele invade nós todos fomos dormir nessa padaria. Eu estava dormindo lá no quartinho atrás, porque minha mãe... Anos? 4. A minha mãe tinha muitas encomendas de pães para entregar, né? Só que era uma cidade do interior. Imagina que eu estou falando de 1981. Então, assim, as distâncias das casas, né? Bem distante. E isso era tipo assim, uma rua que se chamava de um centro comercial. Como é o nome mesmo da cidade? Itaici. Itaici. Itaici, no interior do Espírito Santo. Espírito Santo. E aí, eu e meus irmãos fomos dormir nessa padaria com a minha mãe. Por volta, assim, da madrugada... meus irmãos acordam para ajudá-la nas preparações dos pães. Eu continuo dormindo lá atrás. A minha irmã, né? Hoje eu tenho uma irmã bem mais velha, são 12 anos mais velha do que eu. Hoje eu tenho 47 anos, vou fazer 47 anos. A minha irmã relata que ao abrir a porta, eles veem que essa pessoa está vindo na calçada, né? Com uma faca na mão. E aí ela avisa minha mãe. Só que minha mãe já tinha, nessa mesma semana, pego emprestado uma arma. Porque ela sabia, né? Eu lembro da minha mãe falando que ia fazer uma viagem, mas que nós não nos preocupássemos, né? Eu lembro dessas conversas que a minha mãe tinha. Eu lembro de eu caminhando com a minha mãe e ela caminhando mais rápido, eu olhando para trás, vendo ele atrás do poste. Que o serial killer, ele tem toda essa questão de querer que a vítima sinta-se pressionada, né? Ele não quer realmente só matar por matar. O benefício ele não quer dele facilidade, ele quer caçar. Só que o perfil dele era matar toda a família, né? E aí minha irmã avisa, ele vem, tá? Então quando ele chega na porta, ele pergunta a ela se ela encontrasse ele morto, o que ela faria. E ela fala que não faria nada, que ela passaria por cima. E aí ele vai tentar agarrar os meus irmãos. Minha mãe entra em luta corporal, os meus irmãos conseguem fugir para tentar buscar ajuda. Só que, de novo, nós estamos numa roça, né? Então, assim, não é uma casa, um vizinho do lado, né? Meus irmãos correm para ir buscar e eu fiquei lá dormindo. Eu não acordo, a minha mãe vira-se para tentar pegar a arma que ela tinha pego emprestada com um primo, não consegue, claro, né? Ele esfaqueia ela e minha mãe vai se arrastando até onde eu estou. Eu não tenho nenhuma marca desta noite. Eu não acordei nesse momento. Eu só lembro que quando eu acordei, o corpo dela estava sobre o meu corpo, né? Ela já tinham tirado o tronco dela de cima de mim, mas as pernas dela ainda estavam. Eu retiro as pernas dela, pego os meus chinelos, estão debaixo da perna dela, pergunto a ela quem vai lavar os meus chinelos, né? Entrando em choque, né? E vou para frente da loja, eu lembro que tem uma pia, abro, deixo o chinelo ali lavando e entro em choque. Eu fico na rua e nisso já está de dia, já está amanhecendo, né? Eu vejo a minha irmã correndo. A minha irmã sabe onde ele estava escondido.
E a sua mãe morreu? Minha mãe morreu com 7 facadas. Morreu ali com 7 facadas em cima de você? 7 facadas em cima de mim. Ela me protegeu. Eu não acordei. Eu não acordei. Caramba, que cena, cara. Não consigo, não tenho nada para dizer como foi, porque eu não acordei. Eu só acordo quando ela... Já está morta em já cima tá de morta. Você fala com ela pensando que ela está... né? Porque uma criança, né? É. E aí a minha irmã sabe onde ela está. Novinha. 4 anos. Novinha. Mas eu lembro do cheiro, lembro das cores, lembro de tudo. E aí ele vai para um terreno baldio, se suja com o sangue da minha mãe. É muito frio, né? E finge que está morto. Aquele primo que emprestou a arma foi o primeiro a chegar, foi o primeiro a pegar a arma, foi até onde ele estava, o meu tio junto, e falou assim, não, ele está morto. Aí chutaram ele, né? Aquelas coisas de apavorado. E naquela época, eu lembro que isso passou eu lembro dessa imagem, passa um caminhão, tipo um caminhão de carregar porco, né? Porque a roça, e eles lançam ele em cima desse caminhão. E aí ele levanta e dá tchau para as pessoas, né? Caramba! E da prisão ele manda muitas cartas. Por quê? Ele foi preso posteriormente. Foi preso. Ele fez uma cena... para que ele não fosse morto pelos meus primos. Por quê? Porque ele não matou todo mundo. Ele não concluiu o que ele tinha. E ele entra em desespero, né? Eu lembro das pessoas próximas comentando, né? Que ele mandava cartas, né? Porque ele precisava voltar, ele precisava terminar o que ele tinha começado. E aí, minha mãe, aqui no Rio, tinha um irmão muito querido, ela teve muitos irmãos, mas tinha aquele irmão que era mais chegado a ela. E ele vai ao Espírito Santo para me pegar. Por quê? Porque os meus irmãos do primeiro casamento, o único casamento da minha mãe, né? Vem para o Rio de Janeiro morar com o pai, que tinha um novo relacionamento. E eu não fui registrada pelo meu pai tentou me matar, né? E com quem eu ficaria. E eu Seu pai sumiu no mundo? Meu pai continua aqui em Campo Grande, né? Meu pai continua aqui em Campo Grande, meu lugar. E aí, o meu tio, que mora em Bangu, foi me buscar e me trouxe para o Rio de Janeiro. E aí, o que a gente fala assim, que bom, agora eu vou viver. Não, e aí me traz para o Rio de Janeiro. Só lembra que eles casavam entre si? E o meu tio casou com uma prima, justamente a prima que mais odiava minha mãe, porque minha mãe teve a vida que ela quis, né? E aí ela se vê agora na obrigação... Talvez a vida que ela gostaria até de ter tido. Criar... fazer o caminho certo. Fazer o caminho de ter que escolher... Escolher talvez melhor que sua mãe escolheu. Isso, porque os meus tios não eram flor que cheiravam, não. Imagina. E aí, né, eu venho, só que ele também não fica com essa minha tia. Ele vai para uma outra família. E aí são 14 anos que eu passo dentro Você chegou a viver com a sua tia esse período? Sim, por 14 anos. 14 anos? Por 14... E ela só fazia carinho em você? Todos os dias ela falava, negro não nasce. Quando nasce, a gente mata. Eita. Eu apanhei todos os dias. Cara, que terrível. Aí sim, eu tenho muitas marcas no meu corpo. Muitas marcas no meu corpo. Desse período? Todos os tipos de violência. Você foi para casa dela com o quê? 5 anos? Em dezembro de 81, vim para cá. Fui lá, né? Não tenho histórias de criança, não tenho história de brincadeira de criança, não tenho história de... Às vezes eu ouço as pessoas falando, na minha infância eu fiz isso, que eu não tenho essa história. Né? Porque eu não podia brincar com outras crianças, eu não podia comer a mesma comida que todo mundo, né? Eu tenho muitas marcas no corpo de muita violência, sofri abuso sexual aos 10 anos de idade, Jesus Cristo. Né? Dormi num quarto... Abuso da parte de quem? Do genro dela, e não foi desacreditada, né? Você chegou a denunciar? Não adianta. Mas imagina, né? As pessoas na escola me viam muito machucada e eu pedia, pelo amor de Deus, para não falar nada com ela, não me ajudar. Por quê? Porque eu sabia que eu ia apanhar mais e dito feito, né? Então, uma vez, uma professora insistiu muito, não, eu tenho que falar porque você chega muito machucada. Eu implorei para ela não falar e ela falou. E no dia seguinte eu cheguei a ela e mostrei para ela muito mais machucados, né? Em consequência. Em consequência dela ter falado, né? Nossa. Então, assim, são inúmeros a forma, e ela se deliciava com isso, né? Por exemplo, eu tinha que ir para a escola, antes de ir para a escola eu tinha que arrumar toda a casa, ir para a escola, naquela época eu não podia entrar no ônibus, a quantidade de pessoas. Enfim, foram muitas questões. Quando eu cheguei aos 12 anos, eu comecei a trabalhar em casa de família, e eu tinha que dar conta de trabalhar, estudar, né? E eu tinha um horário certinho para voltar. Deixa eu dar uma pausa. Você já tinha aqui 15, 16 anos aí? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Comecei a trabalhar em casa de família. Sua mãe, nesse contexto, você sentia falta dela? Sentia. Aos 7 anos eu tentei me matar por 2 vezes. Porque eu questionava Deus, o que eu tinha feito para merecer aquilo,
se Deus existia mesmo, né? Graças a Deus só eu que fiquei de mal com ele não ficou de mal comigo, né? Eu me lembro muitas vezes eu tinha que ficar num quarto escuro que tinha uma janela com umas frestas e pelas frestas eu olhava o céu, eu olhava para a lua e eu lembro eu pedindo muito a Deus para me matar, para eu poder ficar com a minha mãe, né? O que eu tinha feito de errado, o que eu tinha feito para ele, para eu ter que passar por tudo aquilo ali. E aquela cena ficava na sua cabeça? Ficava. Uma outra dúvida que me surgiu. Você questionou Deus, você perguntou para Deus por que isso tudo tinha acontecido, mas como é que surgiu a questão Deus na sua vida, nessa infância? Foi te ensinado Deus? Não, então a minha tia ela falava que era da igreja metodista, mas na verdade ela nunca ia, mas ela começou a me mandar para a Assembleia de Deus aos 12 anos. Aos 12 anos começo a trabalhar e vou para a igreja. Só que o intuito dela ir para a igreja, que a Assembleia de Deus acabava, nunca o culto da Assembleia de Deus acaba... Desculpa, a gente vai voltar aí. É que a pergunta dele, porque você aos 7 anos questiona Deus. Você questiona Deus. Mas Deus já me respondeu aos 12. Como é que Deus, que aos 7 anos, você tinha consciência, de que existia, de Deus? Existe um Deus. Porque assim, tudo que aconteceu com você antes dos 7, se não foi te ensinado que Deus existia... Mas eu sabia com quem eu falava. Você sabia que existia um Deus. Porque quando eu ficava presa no quarto, que eu tinha que... 8h30 eu tinha que ir pro quarto, eu não podia ver televisão. Ok. Meu dia era assim, ó. Eu passava o dia na escola e tudo mais, depois eu tinha que ir pra cozinha. Era uma cozinha. Eu tinha que ficar naquela cozinha ali até dar 8h30 da noite. Quando dava 8h30 da noite, eu tinha que ir pro quarto pra dormir. Aí eu fazia alguns esquemas, né? As pessoas falam como é que ficou a minha mente, né? Minha saúde emocional. Eu tinha que arear muito a panela. Eu areava uma panela e botava uma panela numa prateleira que refletia a televisão. Então ali eu ficava inventando histórias na minha cabeça e eu aprendi a ouvir e tentar imaginar o que estava passando ali. Okay. E quando eu ia para o quarto, eu ficava olhando para o céu. Então eu criava fragmentos de formas de sobreviver. E eu conversava com um Deus. Eu não consigo dizer para você, realmente eu não fui apresentada a Deus. Eu só fui apresentada a Deus aos 12 anos. Mas você, quando olhava para a janela e para o céu, você falava com Deus. Eu olhava para a lua. E sabia que existia alguém te ouvindo ali. Sim. E eu questionava por que eu passava por aquilo tudo tinha acontecido. Isso. Entendi. Então foi uma criação, vamos dizer assim, né? Não, eu não digo assim. O conceito de Deus, às vezes, é passado da escola, através de orações que são feitas. Tanto que eu olhava para a lua. A imagem que eu tenho... A nossa cultura, de certa forma, já fala, né? Nossa cultura brasileira é católica. Sim. Todo mundo. Eu acho que toda cultura, de certa forma, tem a questão do divino existe, independente do que a pessoa professa, né? O divino sempre vai existir, independente da cultura da pessoa e do tempo, não importa qual seja. Eu só fiquei com essa dúvida, mas pode continuar. Você está aos 12 anos? Aos 12 anos, vou para a Assembleia de Deus. Alguém apresentou? Sua tia? Minha tia me manda para a Assembleia de Deus. E Assembleia de Deus, o culto não acaba certinho. Acho que o pastor Tero foi da Assembleia de Deus, né, pastor? Assembleia de Deus, a coisa roda meio solta. Né? Não, pastor, não, você ficava com medo. Eu ficava assim, ou entre a disciplina, se eu saísse antes da bênção apostólica, né, sair da igreja, ou então não chegar 9 horas em ponto em casa e apanhar. Eu ia apanhar de qualquer jeito, né? Apanhava todos os dias, né? Então eu via que ela se deliciava nisso, né? Era tipo aquele filme de terror, do nada ela aparecia. E aí, na igreja, eu vou para a igreja, mas com raiva de ir para a igreja, porque eu começo a ouvir sobre um Deus, que faz tantas coisas legais. Eu não podia ir nos ensaios da mocidade, eu não podia sair. Né? Em 1993, acontece meu batismo, eu lembro perfeitamente do pastor indo lá implorar ela para deixar eu ir ao batismo, eu ser batizada. Né? Então, eu sou batizada em 1993. Dia 12 de setembro de 1993, eu sou batizada. E aí, eu vou adolescendo, naquilo ali de começo a ir para a igreja, mas eu começava a me preencher, né? Eu começo a conhecer Jesus e começo a ficar diferente. E ela começa a perceber a minha alegria. E aí ela começa a me proibir de ir para a igreja. Entendi. Então, antes era como forma de castigo, porque era uma forma de eu ter que ir para algo, de usar saias muito longas, roupas muito largas, né? Que era uma questão ali dos costumes. Sim. Só que daí, quando eu começo a sorrir, quando eu começo a ficar mais feliz por encontrar realmente algo que preenchia a minha alma, ela começa a me proibir. Aos 16 anos, eu começo a trabalhar com carteira assinada nas Sendas. E aí, no primeiro ano,
tem um assalto, no primeiro mês do meu trabalho tem um assalto nas sendas de Bento Ribeiro, e eu fico com a R15 na cabeça. Ai. Era Páscoa, né? E o Senhor falou ao meu coração para eu posso contar assim nos dedos, tipo assim, Deus falou comigo. Eu posso contar, poucas são as vezes, e nesse dia eu senti uma vontade muito grande de sair do caixa, e eu pedi à fiscal para eu sair. Ela fez sinal para eu aguardar, porque ela estava fazendo um recolhimento, né? O recolhimento era pegar aquele dinheiro maior, né? Sim. E aí eu abaixei a cabeça, quando eu voltei não vi ninguém, eu senti alguém batendo em mim. Quando eu olho para trás é uma R15, e ali eu emburreci, eu não sabia abrir o caixa ali, o rapaz, né, Sim. ficando nervoso comigo. Eles já tinham entrado na loja, tinham rendido todo mundo, foi algo horrível. Todas as pessoas conseguiram abrir o caixa, menos a Glaucier. A Glaucier fica ali, e eu olhava assim para o alto. Entrei, eu olhava assim para Bento Ribeiro, tinha um vidro, as pessoas batiam no vidro pedindo para eu abrir, e realmente eu não conseguia abrir o caixa. E aí eu virei a cabeça, né? Tinha um rapaz com deficiência intelectual nessa época que ajudava as pessoas com carrinho, eles começaram a bater, e eu implorando para não baterem nele, e o cara mandando prestar atenção na minha vida, ao invés de prestar atenção no rapaz. E ali o assalto foi rolando, enfim. Ele falou assim, tem 16 tiros para sua cabeça. Aí eu abaixei a cabeça, e quando eu abaixei a cabeça, meu caixa lá atrás abriu sozinho. Caramba. Então, mais uma vez o Senhor me dá um livramento. O meu caixa abriu sozinho. Até hoje tem pessoas, inclusive na nossa igreja de Campo Grande hoje, tem uma pessoa que trabalhou comigo nessa época. Testemunhou. Tem uma pessoa na nossa igreja que ela trabalhou comigo, tanto em Bento Ribeiro quanto depois em Bangu. E ali, mais uma vez, o Senhor mostra, né, a sua misericórdia, mais uma vez um livramento. Quando eu chego a casa, eu apanho, porque eu demorei a chegar, porque a polícia faz toda aquela coisa, né, de depoimento. E são muitos os livramentos que o Senhor me dá em relação a isso. Aos 18 anos, já 2 de novembro de 1994, eu fugi literalmente dessa casa. Né? Eu consegui achar o endereço do meu pai, né? Eu consegui achar o endereço do meu pai em Campo Grande, mesmo com ainda informações desencontradas de como era essa relação dele comigo. Mas eu sabia um pouco sobre isso, porque ela fazia questão de falar muito, né? De que eu nunca fui querida, que meu pai mesmo tentou me matar, né? Ela também era um pouco psicopata, né? Infelizmente. Eu não sei se existe essa palavra pouco psicopata, não sei se muito, pouco. Mas essa maldade, crueldade, insistência em fazer isso com você. Muito. Sim, porque se ela tinha diferenças com a sua mãe, você não tem nada a ver. E o filho dela também é uma família muito complicada, né? Uma vez eles queriam que eu confessasse algo que eu não fiz, né? E ele passeou comigo com a arma dele na minha cintura por muitos quilômetros, né? Então, assim, muitas são as violências que eu sofri nesse ambiente. Somente 2 de novembro de 94 eu consigo fugir fisicamente, fugir mesmo, sair de lá, né? Eu morava numa região, hoje é o complexo de Bangu, mas só tinha um presídio ali, só tinha um Esmeraldino Bandeira. E aí, quando eu ficava muitas noites sozinhas nessa casa, ela viajava e eu ficava dentro dessa casa. E outro livramento que o Senhor me deu foi uma vez que eu senti de ficar aí é uma coisa de criança, né? Não lembro qual idade eu tinha, mas eu escutei a sirene do presídio. Quando se tocava naquela época a sirene, os bandidos já estavam longe, quando eles estavam fazendo a contagem, Entendi. né? E eu senti algo muito diferente, e eu fiquei debaixo da mesa. Só que a mesa era aqueles ferros, né? Qualquer pessoa ia me ver debaixo da mesa. Sim. Mas foi muito interessante. Aí eu senti de ir lá na sala e fechar a porta, né? Aí eu fui, quando eu virei a chave, a maçaneta virou junto. Virou junto. Nossa! Mas eu voltei, corri e fiquei debaixo daquela mesa sem toalha, sem nada. Caramba! E assim foram muitos livros. São incontáveis os livramentos que eu posso, palpáveis, né? Não, que Deus me deu. Quando eu venho em 94, e aí, antes de eu fugir, mais uma vez eu questiono ao Senhor por todas as coisas que me ocorreram, e aí eu tive a resposta de Deus. Deus me deu a resposta, né? Foi muito interessante que eu um dia comigo pensando, e veio ao coração, né? Que eu perguntei aonde ele estava em todos esses livramentos, em todas essas situações, todos os sofrimentos, né? Aonde ele estava. E ele me contou onde ele estava. Ele estava em todos esses lugares, né? Mesmo que, e eu entendo perfeitamente que eu não escapei de tudo isso por ter alguma coisa diferente, mas pela misericórdia dele que me alcançou.
E claramente ao meu coração veio que ele estava em todos esses lugares, todos esses fatos e tantos outros que são incontáveis, outros testemunhos dentro dessa história. Ele estava comigo quando a minha mãe sofreu um acidente e ela não me abortou. Ele estava com aquela vizinha que informou para minha mãe que meu pai tinha entrado e colocado veneno. Ele estava no dia do assassinato que eu nem acordei. Né? E até hoje eu pergunto como que eu não acordei com o corpo sobre o meu, né? Porque se você lembra dessa cena ao acordar, você lembraria de toda a cena anterior. Né? E tem meus irmãos, né, que sabem que eu fiquei lá, né? A preocupação deles que encontrariam 2 pessoas mortas. Eu não tenho marca, eu tenho muitas marcas no meu corpo, mas eu não tenho marcas desse dia. Então o Senhor foi me mostrando que ele estava naquele dia que o caixa abriu. Sozinho, eu não estava olhando para o caixa. Isso foi uma revelação especial de Deus, porque você começou a pensar e relembrar esses fatos. Deus em todas essas cenas. Sim, no meu coração eu sei onde estava Deus. Deus estava comigo em todos esses momentos. O inimigo ele pôde ter tocado em mim, mas ele não tocou na minha alma, ele não me levou, né? E o Senhor foi me trazendo em todas as outras vezes dos livramentos dele. Só que é muito interessante, pastor, que quando em 94 eu fujo de lá, eu consigo encontrar meu pai, e meu pai diz que de fato ele fez isso, tá? Meu pai em momento nenhum ele negou, escondeu o passado. Não. E foi quando minha mãe morre que ele não consegue me acessar, minha tia não deixou ele me pegar, né, para ele se converteu. Então, a partir disso, meu pai se converte. Quando eu encontro meu pai é um homem convertido. E eu perdoei meu pai. E eu amei meu pai. E meu pai, ele entrou comigo no meu casamento. O meu pai... Você fugiu para casa dele? Fugi para casa dele. Quando saiu da casa da sua tia. Isso. Fiquei 1 ano na casa dele. O meu mesmo pai... você sabendo de toda a história do passado. Porque antes disso a gente conversou, ele foi um dia me procurar, um dia que ela não estava. Caramba! E ele me chega e ele pergunta assim, eu lembro, ele chegou e ele falou assim, por que você nunca quis me ver? Eu já tentei te procurar, sua tia disse que você não quis me ver, por que você tem tanta raiva de mim? Eu sei que errei, aí perdi o perdão. E eu fiquei olhando para ele assim, tipo assim, você não sabe a metade do que eu passei, né? Não é uma questão de não querer ter te visto. E quando... a gente estava conversando, do nada umas plantas se mexem, a vizinha, que era uma amiga da minha tia, interrompe e fala para ele muitas coisas que ela ouvia, o quanto eu apanhei, e eu fiquei assim, caramba, ela me ouviu passar por tudo isso, ela sabia que isso acontecia. As pessoas aqui em volta estão vendo tudo isso me trouxe, até hoje, quando eu vejo crianças em violência, crianças que você sabe que está passando uma situação, por que as pessoas não denunciam, né? Não fizeram nada para te ajudar. Porque ela sabia, ela falava assim, é minha amiga, mas eu preciso falar. E hoje mesmo, muitas pessoas às vezes encontram e falam assim, eu sabia que você passava aquilo, mas eu ficava com receio. Não fica com receio. Né? Denuncia. Eles podiam ter me matado, né? Podiam. E existem casos assim até hoje, Existem casos assim até hoje. E foram 14 anos. Vizinhos que se calam, parentes que se calam. Exatamente. E sabe que aquela criança ali está passando. Mas prefere... Quando não, abuso mesmo, né? E em detrimento do que vai acontecer com eles... Então, e aí às vezes passa na televisão, né? Vizinhos que sabiam. Por que você não denunciou? Pois é. Se você sabia, né? E denúncia pode ser anônima. Exato. Né? E aí eu venho pro meu pai. E aí, da mesma forma que eu questionava o Senhor, das coisas que me passaram, eu me afasto do Senhor. E não sem motivo. Porque a igreja que eu estava acostumada era lá, perto de onde ela... onde eu residia, e aí eu deixo de ir por receio de ir lá, de encontrar. Eu cheguei a visitar uma Assembleia de Deus em Campo Grande, ali a maior, e eu não me identifiquei, não porque não me identifiquei com a igreja, mas assim, a questão da imensidão. Eu não sabia, na verdade, nem me comportar na sociedade, porque eu não tinha convivência com outras pessoas. Você não teve uma construção social? Não, eu comecei a observar os comportamentos das pessoas. Eu não sabia entrar num lugar, sentar num lugar, eu não sabia nada. E eu digo hoje muito, eu não me vanglorio dos títulos que eu tenho, porque eu sei que o tempo que se você contar que eu estudei a hoje o que eu faço, é uma inteligência que não é minha, não é humana. Então, às vezes as pessoas acham que isso é uma falsa... modéstia, mas não é mesmo, porque eu não sei que é de mim. Eu sei que não é de mim, porque eu não tenho tempo hábil para fazer o que eu faço hoje. E em 94 eu vou me afastando e, de uma forma muito irônica, eu vou entrar no candomblé. Eu passo 7 anos no candomblé. E da mesma forma que Deus me empresta os talentos, os meus dons, né,
para hoje fazer o que eu faço em relação às questões emocionais, eu trabalhei para o inimigo por 7 anos. Eu conheci muita coisa dentro do candomblé, né? Eu era praticante do candomblé. Eu era, às vezes muitas pessoas me perguntavam, líderes lá, como faziam as coisas. Eu tenho uma coisa que é muito interessante, eu nunca me propus, porque eu não estava ali enganada, nunca me propus a fazer alguma coisa contra alguém. Mas eu gostava muito de estar ali, né? E em uma festa de Exu, né? Uma festa que eles chamam de povo de rua, né? Dentro dessa festa, eu lembro perfeitamente, eu começo a trabalhar, detalhe, eu começo a trabalhar num lugar onde uma professora, era um curso de espanhol, de inglês e informática, e uma professora, que hoje é pastora, ela começa a me evangelizar. E eu gostava muito de conversar com a Viviane, mas eu não dava muito bola para Viviane, porque Viviane era muito crente e ficava me perturbando, né? Ficava me convidando para ir para a igreja. E Viviane me convidou para o casamento dela. Você já tinha quantos anos aí? Essa aí eu já estava com uns 22 anos. Uns 22 anos, né? Passei aquele tempo todo lá no candomblé e tal, e a Viviane me insistindo para visitar a igreja. Anos, isso aí já é 2000? 22 anos, eu estava em 98, mais ou menos. Não, mais... Eu saí de lá aos 18, em 94, né? 18 anos eu saio de lá, eu começo a trabalhar, né? Saí das sendas, fui trabalhar no escritório. Em 98, 4 anos depois, eu tive o meu primeiro filho. Ok. E o meu filho já tinha, em 98, 99, eu começo a trabalhar, né, nesse mesmo lugar onde a Viviane trabalha, que é essa professora. Você já estava casada, não? Não, eu tive um relacionamento e tive o meu filho, né? Não conheci o Flávio, foi o primeiro relacionamento que eu tive, e eu tive o Vitor Bruno. E tive Vitor Bruno porque eu tinha esse primeiro relacionamento, eu sempre quis... foi um relacionamento que tinha tudo para, naquele momento ali, né? Achava que ia ser um relacionamento sério, eu quis ser mãe. Os médicos disseram que eu nunca ia engravidar. E eu estava dentro do candomblé. Oi? Você tinha dificuldade? Tive dificuldade de engravidar. E eu estava no candomblé, mas eu não pedia ali dentro. Eu sempre me lembro ajoelhada pedindo ao Senhor para engravidar. Porque eu conhecia a palavra. E eu nunca pedi para engravidar, nunca fiz um trabalho dentro do centro para engravidar. Olha que interessante, quando a gente conhece a palavra de Deus, eu sabia perfeitamente quem poderia me dar o dom da vida, de gerar filhos, né? E eu não consegui engravidar. Eu consegui engravidar aos 22 anos. E aí, 21 anos, na verdade. Eu começo a trabalhar nessa empresa de recepcionista. Essa moça começa a me evangelizar e eu me afastar dela, porque ela era muito crente. E ela me convidava para a igreja. E lá no centro tinha as festas. E uma festa cai no dia do casamento dela. E aí eu vou ao casamento dela, só que eu tinha uma ordem, eu podia ir no casamento, mas eu tinha que voltar para terminar a festa. Né? Que essa festa ia virar de uma noite para o dia. E eu fui e não pude ver a Viviane casar, ela demorou muito a entrar, só vi ela entrando na igreja e voltei muito chateada e tal, porque era uma amiga, não né? Conseguiu ficar até o final. Só eu ajudei ela a entrar na igreja e fui embora. E até pouco tempo ela me falava assim, eu não sei por que eu não tenho fotos suas no meu casamento, né? Recentemente eu falei para ela, né, dei o testemunho que ela foi uma pessoa que, aquela insistência, aqueles convites que ela fazia, né, foi algo que foi um ponto-chave desse dia. Quando eu retorno e ali tá a festa acontecendo, candomblé, em um dado momento... Eu já tinha incorporado, já tinha participado ali de um movimento, e aí eu encosto na parede e olho assim para o chão e tem uma senhora que eles usam o termo apanhando do santo, né? Ela não incorporava, batia a cabeça dela no chão, e aquilo ali me trouxe uma angústia. Eu fui ali e com autoridade falei para ele ir embora, né? Que o demônio ou incorporasse ou se fosse embora, mas a deixasse. E voltei e encostei na parede. Quando eu encosto na parede foi de uma forma audível. Eu ouvi assim, filha, o que fazes aqui? Esse não é seu lugar. Isso foi audível. E eu olhei para o lado. Um reflexo de perseguindo a voz que... Né? E aí eu olhei para frente. E eu creio muito que de uma forma para que eu soubesse que era algo que não tinha sido uma sensação, uma vergonha que a Casa de Santo tem é que se em festa desses tipos de santo, que eles chamam, né, de Exu, não se pode incorporar
orixá. E nesse momento, eu vejo todas as pessoas que estavam incorporadas em Exu passar por um rancor incorporadas em orixá. Então, foi uma forma, né, que o Espírito Santo de Deus fez para eu ter uma comprovação de que era algo estranho mesmo que estava ali e que não era uma sensação que eu tinha tido. E naquele momento, eu vou no quartinho... E tem uma diferença entre... essas entidades. Incorporar essas Tem. entidades? Eles têm uma hierarquia, eles têm uma organização. Você está numa superior, você não pode voltar para inferior, é isso? Eles não podem se misturar nas castas, nas categorias. Se é uma festa de Exu, que é Pombagira, né, Zé Pilinto, o orixá, que é Oxum, Iemanjá, eles não podem vir eles não podem incorporar esses demônios durante essa festividade. Não pode, entendeu? Okay. Existe uma ordem, uma organização, entendeu? Uhum. E ali é uma vergonha para a casa de santo se isso acontecer. Entendi. Eles ficam desmoralizados. Então eu vi o pai de santo assim desesperado, colocando todo mundo para dentro do roncó, tipo assim, né, não pode isso acontecer. Mas aquilo foi para que, eu creio, hoje, que era para... Eu teve uma interferência ali. E eu me lembro, vestida com aquela roupa, eu só fui ali na quartinha, peguei todas as minhas guias, coloquei todas no meu pescoço, todas, peguei minha bolsa e saí pela rua. Saí andando pela rua e nunca mais voltei. E tive várias ameaças, né, que eu tinha que voltar, porque eu tinha que, se eu não voltasse, ele ia arrebentar as minhas contas. Só que ele não sabe, o pai de santo não sabia que eu tinha levado as minhas contas comigo, né? As contas não estavam lá. Ele não sabia. As contas são aqueles colares. Quando um pai de santo amarra, se arrebenta, eles têm a cultura, eles acreditam que a pessoa vai enlouquecer. Entendi. Né? Então, se eu risquei ponto lá, né? Se eu era daquela casa, você tá preso ali, você não pode. Quem é você para sair assim? Entendi. Você tem uma aliança com aquele local. Eu não te autorizei a sair. Uhum. Né? Então, mas ele não sabe que... Ele achou que aquelas guias que estavam lá penduradas eram as minhas, mas eu tinha saído vestida com tudo, inclusive com todas elas no meu pescoço. Okay. E comecei a pedir às pessoas para que eu conhecia que me ajudassem a despachar aquilo tudo que eu tinha. Eu já estava num nível que eu tinha quartinha em casa, que era as coisas que... As louças que cada santo, né, cada guia usava. Okay. Eu já tinha uma maturidade de cuidar, de saber o que fazer. E comecei a pedir às pessoas para me ajudarem a despachar. E as pessoas, Glaucê, não. Os que você carrega, não vou mesmo. Não vou. E aí, mais uma vez, isso aí não ouvi, não, sentir no meu coração, né? Deus falando, se eu queria sair daquilo ali, eu ainda ia prestar reverência ao diabo. Uhum. E aí eu falei assim, por que eu tô querendo prestar reverência, né? Então um dia eu peguei... todo o respeito, né? Ir lá na cachoeira, levar... Aí eu peguei, coloquei tudo que eu entendia, que eu tinha nesse tempo acumulado, né, uns 3 sacos assim, esperei o dia do lixeiro e joguei ali. E aí eu não conseguia, passei umas 3 ou 4 semanas tentando ir a uma igreja, não conseguia. E num carnaval eu lembro que um vizinho que eu admirava bastante tinha se convertido, né? E eu falei assim, nossa, até Marcelo se converteu. Marcelo era um cara assim que ninguém dava nada pro Marcelo se converteu. Aí Marcelo era meu vizinho, eu morava ali na Micronésia, perto da Igreja Batista ali da Rua das Missões. E eu pedi, Marcelo, quando você for na igreja no domingo, você passa aqui e você me leva. Aí ele, tá. Mas, tipo assim, era uma subida na ladeira, tipo assim, nada a ver eu levar a Glaucia daqui ali, né? Aí ele, mas eu vou de moto. Não, eu não quero que você me leve na moto. Eu vou levar até meu filho. Eu só quero que você venha. Se eu te der desculpas, você não vai aceitar minhas desculpas. Ele, você tá bem, Glaucia? Eu tô bem, Marcelo. Ele novo convertido, eu tô bem, Marcelo. Só faz isso. Não, tudo bem. E aí foi meu reencontro com o Senhor. Eu lembro perfeitamente que quando eu entrei na igreja, quando eu entrei no templo, que eu subi, tem uma galeria, estava tocando um louvor que eu lembro até hoje do refrão, basta uma palavra que Deus mandar para a sua vida mudar. Eu nunca mais esqueci desse trecho. Todas as vezes que esse louvor toca, eu lembro do meu reencontro com o Senhor, né? Os anos lá dentro do candomblé, eu adoeci, né, por tantas batidas na cabeça que eu tomei durante toda a infância. Eu tive um aneurisma, eu desenvolvi várias doenças neurodegenerativas, eu fui desenganada pela medicina inúmeras vezes, eu tenho esclerose múltipla, eu tenho várias questões de saúde e que as pessoas, quando a medicina diz não,
o Senhor diz sim. Eu tive vários, onde a medicina já sempre me deu o ponto final, Deus sempre foi lá e botou um ponto e vírgula. Né? Ao longo desses 7 anos eu fui acumulando coisas, testemunhos. E quando eu retorno para a casa do Senhor, e nesse dia foi algo muito impactante, porque assim, os meses subsequentes, isso foi em 2004, quando eu retorno para a casa do Senhor, porque eu lembro que foi o meu último, 2003 para 2004, que foi o ano que eu estava terminando a primeira faculdade em pedagogia. E foi muito interessante que assim, a minha vida, eu tinha um filho pequeno nessa época, né, Vitor Bruno. A saúde do Vitor Bruno fragilizada, o Vitor Bruno se recuperou, eu também comecei a me recuperar, eu comecei a viver, né, a sentir realmente a alegria. O meu marido chega em 2005, e aí eu começo a firmar, eu vou morar num apartamento. O seu marido era da igreja? O Flávio, não. Flávio, quando eu conheci o Flávio, foi muito interessante, que eu falei assim, agora eu vou conhecer uma pessoa, né, vou me firmar, né? Fazer as escolhas certas, fazer as escolhas certas, Eu morava num apartamento, embaixo tinha umas amigas recém-convertidas, a gente fazia leitura, a gente fazia estudo, aquela coisa toda, e elas falaram assim, Glaucia, você tem que casar, né? Eu falei assim, se o Senhor preparou alguém, vai apertar minha campainha. Aí elas, tá, vai apertar sua campainha. Tu mora no condomínio, vai. Flávio apertou minha campainha, pastor. É mesmo? Flávio era amigo da minha irmã, precisava de um trabalho. E foi lá, apertou minha campainha, porque ele foi lá levar o trabalho para eu fazer, né? Só que eu não tinha me interessado no Flávio, não. E Flávio se interessou em mim, só que também o Flávio não me cantou nem nada, não. Achei bem interessante o Flávio. Só que o Flávio falava assim, olha, eu nunca vou pisar numa igreja. Porque em 98, que foi o ano até que meu filho nasceu, mais velho, ele tinha atropelado uma moça e ele não teve culpa nisso, ele prestou todas as assistências e mesmo assim ele tinha recebido uma condenação sem ter tido culpa. E aquilo magoava muito ele e, novamente, a mesma coisa que eu falava lá atrás. Se Deus existisse, ele não teria tido uma culpa que ele não cometeu, né? E eu falava isso lá atrás, né? E nós começamos a nos relacionar, namoramos. Flávio também veio de um segundo... ele é o segundo casamento também, só que ele não teve filhos no primeiro casamento. Okay. E ele achava que não podia ser pai. E aí, quando nós nos conhecemos e nos fizemos uma união estável em 2005... a gente começou com esse propósito. Só que eu orava, né? E ele não acreditava que ele poderia ser pai. Eu orava muito ao Senhor. E eu engravidei do Cauã. O Cauã, que é o filho do meio, né? Que é o primeiro filho do Flávio. Ele acreditava porque talvez no primeiro casamento... Ele também não teve. Tentou, não conseguiu, né? E o Cauã... No dia do nascimento do Cauã, dia 2 de janeiro, o Flávio teve a experiência dele com Deus. Porque eu morri. Literalmente eu morri. Você morreu? Morri. Como é que é isso? Mas morreu como? Eu tive um parto, eu tive uma parada cardiorrespiratória. Foi um parto normal? Não, foi um parto cesárea. Lembra que eu não podia ser mãe? Então eu tive várias complicações, né, durante a gestação e no parto. E as médicas falaram assim, olha, sua esposa foi, mas a gente vai deixar você conhecer seu filho porque ele também vai. E foi numa época mas que... Você teve parada cardíaca? Mas não tentaram me reanimar, não conseguiam mais e não tiveram mais esperança. E naquela época as pessoas não podiam entrar no hospital para ver os filhos, né? Hoje pode acompanhar. 2007, a saúde do Rio de Janeiro estava muito complicada, então não estavam deixando nem entrar com máquina, com nada. Foi ali em Marechal Hermes, chamaram o meu esposo, chamaram o meu esposo para ver. O hospital de Marechal Hermes é o Carlos Chagas? Não, tem um outro ali, vou lembrar o nome dele. Alexandre Flemmer, não. Alexandre Flemmer, né? Esse Flemmer, Carlos Chagas. Isso. E o Flávio, quando sai do carro, ele é míope, né? Ele é míope? Ele já tinha uma lente rachada, eu não sei como. Até hoje eu falo assim, Flávio, a gente tem que fazer uma reconstituição. Ele quebra outra lente. Eu falo assim, como é que tu viu o neném sem enxergar? Os dois quebraram. Eu lembro perfeitamente. Eu Flávio, o que aconteceu contigo? Mas peraí, você lembra depois de ter voltado depois da vida? Depois que eu voltei, não vai pra frente. Não, ressuscita ainda não. Não, morta. Tô morta ainda. Eu tô lá morta, né? E aí o Flávio foi ver o neném. Depois disso tudo ela morre. Aí ela morre. Você pensa, acabou a história. Não. Agora vai chegar a bênção. Aí ela morre. Vai.
E aí dá um neném. O Flávio diz que ele nunca pegou um neném na vida, não sabia nem. Aí a enfermeira. Bota meinha. Bota meinha no seu filho. Ele falou assim: não sabia nem onde buscar o pé. E eles, tipo assim, sua esposa estão tentando ressuscitar, estão tentando reanimar, mas ela não tá voltando, né? Seu filho, infelizmente, então assim, a gente vai deixar o seu ver. E ele diz que ele pede a Deus, que se Deus realmente existia, né? Se Deus podia dar esse favor da gente voltar. E ele só me conta isso, e aí assim, eu acordo, quando eu acordo eu sei perfeitamente, quando eu aquele monte de informações, eu olho, vejo que toda a sala de cirurgia está totalmente diferente de como eu lembro perfeitamente quando eu apaguei, que eu falei para o anestesista, eu estou com uma vontade muito grande de vomitar e vontade de sair correndo. Aí ele falou assim, você não pode estar sentindo isso. Eu falei assim, mas eu estou sentindo isso. E aí eu lembro perfeitamente que eu viro o meu rosto para a direita e ouço a enfermeira falar assim, nós estamos perdendo ela. E eu apago. Quando eu acordo, eu lembro que eu estou encostada numa maca, num armário, que todos estão muito exaustos, todos sentados, me olhando, e todos perguntando se eu sabia, e eu falava que sabia, inclusive estava no meu prontuário, mas eles não acharam muito relevante as informações que estavam ali. E eles falaram, aí eu só vejo uma enfermeira, olha, o neném voltou. Sabia o quê? Porque eu tinha essas complicações, lembra que eu não podia? Tá. Sabia que eu não podia gerar, eu sabia que eu tinha complicações, mas nunca foi constatado o que de fato eu tinha. Só no terceiro filho que a gente tem mais ou menos uma ideia. E aí o Flávio, aí eu voltei, né? Me deixam lá num lugar para aquela recuperação. No corredor, encontro com o Flávio com os óculos quebrados, né? Eu pergunto, Flávio, o que aconteceu? Aí, ao invés de preocupar com a minha vida, eu preocupada com os óculos do Flávio. Mas quando a gente volta para casa, 3 dias depois, eu chorando muito, acredito que eu tenha tido uma depressão pós-parto, o Flávio fala assim, não chora não, eu pedi a Deus para você voltar. Quando ele fala isso, eu tenho uma imagem na minha cabeça. Foi muito interessante. Ele fala, o Flávio deitado na cama, fala isso para eu não chorar, que ele tinha pedido a Deus para eu voltar, que ele não tinha me contado isso. Me veio uma imagem, eu me vendo sentada, de frente para um homem, como se eu estivesse me vendo. Eu não lembro dessa conversa, o que eu conversava. Eu só lembro de uma frase, agora você volta que o Flávio está te chamando. Só lembro dessa frase, não lembro de conversa. Visão nesse momento. Agora você volta que o Flávio está te chamando. Eu só lembro dessa frase, não sei com quem eu estava conversando. E ali o Flávio... Essa visão é só do final, é só o finalzinho da cena, né? Só o finalzinho da cena. Só o final. E aí o Flávio começa a se simpatizar, começa a ir para a igreja, mas ele diz que ele se tremia muito quando ia para a igreja. E aquele bebezinho que nasceu, ele começa a crescer, começa a virar um bebê Johnson, muito fofinho. E aos 9 meses o Cauã tem um diagnóstico de morte. É mesmo? Aos 9 meses o Cauã, ele teve uma doença... Os médicos disseram para você ou para o seu marido que você estava... Para morrer, porque eu não estava... E os seus filhos também iam morrer? Ele ia morrer. Mas por que eles disseram isso? Porque eles demoraram muito a tirar ele. Deve ter faltado oxigenação, um monte de complicação. Eu tive tecnicamente se chama espaço vagal, né? Eu tive uma síncope, um desmaio, né? Então a pressão vai a 0. Entendi. E aí eles ficam naquela tentativa, salva a mãe ou salva o filho, né? E aí com isso o Cauã, o Apigar, que é uma notinha que os nenéns... Todo neném quando nasce ganha uma notinha. Se a gente vê no cartão de vacina, tá lá, Apigar. E ali é a avaliação que o médico faz quando tira esse neném do ventre, né? E do Cauã tem até hoje 0, depois 3. Então ele saiu do meu ventre sem sinal vital. E aí começam a reanimar e ele vai um pouquinho, só que e aí eles dizem, não vai, deixa o pai pelo menos ver ele vivo, né? Porque ele não vai resistir. Não vai resistir. E com 9 meses o Cauã começa umas alergias inexplicáveis. Ele começa, eu levei ele para dar banho um dia e eu saio dele com ele careca. Todo o cabelo dele caiu de uma única vez. Começa a nascer feridas no Cauã. E a gente buscou todos os médicos e nada tinha uma solução. O Cauã foi paciente do Fernandes Figueiredo, do Menino Jesus. O meu esposo tinha tem um plano de saúde até hoje da empresa dele. O plano não cobria mais. Então, até do nascimento desse testemunho aos 9 meses de vida do Cauã, nós tivemos uma vida razoavelmente tranquila, mas o Cauã, ele começou a adoecer e os médicos novamente falam assim, olha, ele não vai sobreviver. E eu precisei sair do meu emprego
Não tinha explicação também o que ele Não tinha. explicação. Comecei a sair do meu emprego para ficar com ele em casa porque ele tinha imunidade zero. A gente começou a ter dificuldades financeiras porque só o Flávio trabalhando e todas as coisas que o Cauã precisava eram muito caras. Eu me lembro um dia, eu virando as bolsas dentro de casa para catar moeda para comprar pão. E eu comecei a buscar a Deus resposta para aquilo ali. O que eu podia fazer? Eu via meu esposo cada vez mais magro, cada vez mais abatido, né? E o Cauã, sem expectativa o médico falou assim, eu não sei mais o que pesquisar, não sei mais o que fazer. E uma tarde, eu sentei no sofá. Não tinha um diagnóstico? Não tinha um diagnóstico fechado. Ele foi diagnosticado, ele pode ter doença celíaca, pode ter fibrose cística, ele pode ter alguma coisa, mas a gente não sabe o que ele tem. E aí uma tarde eu sentei no sofá e comecei a conversar com o Senhor. Desculpa, mas o que evidenciava? O que ele tinha que evidenciava uma doença? Ele começou a ter feridas pelo corpo, ele começava, se eu desse às vezes era fruta vermelha, às vezes era uma fruta, cada dia ele abria alergia a um alimento diferente. A cada dia ele começava a ter uma orelha que inchava muito, um braço que inchava muito, uma perna que inchava muito. Caramba. Ele parava de respirar, ele tomava adrenalina e ele começou a definhar, né? Então, não existia, eram muitos sintomas sem um diagnóstico. Nossa. Né? E a gente começou a ficar realmente desesperado. Eu comecei a subir montes para procurar, né, a busca ao Senhor. Nesse momento eu era ainda de uma igreja que se chamava Assembleia de Deus. E o Flávio, apesar de ir à igreja, ele ainda não estava convertido, né? Ele não gostava muito que eu subia monte, não. Muitas vezes eu não falava para ele que eu ia para o monte, não. E nesse monte eu conheci um menino que ele tinha sido abandonado pela mãe e tinha uma doença muito mais séria que a do meu filho. E eu comecei também a dividir o que eu tinha com essa criança. Sim. Mas um dia à tarde eu sentei na sala e comecei a conversar com o Senhor, pedi ao Senhor uma solução. E falei para o Senhor que eu não aguentava mais ver o meu esposo do jeito que ele estava ali, né, com tantas dificuldades, passando por tantas dificuldades, tentando auxiliar a família e sem condições. E aí, nesse dia, o Senhor, eu senti no coração, como se Deus falasse comigo que eu precisava virar uma chave. E eu precisava liberar perdão naquele dia para todas as pessoas que passaram pela minha vida. E aí, realmente... E aí, nesse dia, eu liberei perdão para o assassino da minha mãe. Nessa tarde, eu liberei perdão para as pessoas que me espancaram. Nesse dia, eu liberei perdão para minha tia. Eu fiz uma lista de todas as coisas que me aconteceram. Você lembrava? Aí eu pedi nesse dia. Você falou, eu te perdoo. E as pessoas que eu tinha contato, eu liguei. Você ligou e falou. Eu liguei pra minha tia, pedi perdão à minha tia. Pelas coisas. Pedi, porque eu tinha muitos planos arquitetados. Imagino. De vingança. Tinha. Lógico. Eu tinha muitos planos. Você liberei contando, perdão. Eu já consigo ter também planos. Ainda bem que você já liberou. Eu acho que o Max. Ainda bem que você sabe que eu liberou. Todo mundo aqui já pensou em algum plano de vingança durante a história, mas eu liberei perdão. E nesse mesmo dia o Senhor me deu um projeto. Eu não lembro mais onde está, mas eu lembro perfeitamente. O trabalho que eu tenho hoje, né, que é um ministério que eu digo, o Senhor até o nome me deu, né? Meu trabalho ele tem um nome, Grupo Escolhas, e até o nome, né? Eu falei assim, não faz sentido, né? O que as pessoas vão achar que é isso? Mas isso foi uma inspiração que eu tive. E quando eu libero o perdão para todas essas pessoas, a minha vida realmente ela começa a ser transformada de uma forma... Porque como hoje eu vou falar para a pessoa sobre emoção, como hoje eu vou usar os mesmos talentos que eu usei de uma forma completamente equivocada, como que hoje eu vou falar para as pessoas sobre perdão se eu não tinha liberado perdão, né? E o Senhor nos abençoa de uma forma muito completa. O Senhor cura o Cauã, né? Meu filho é completamente curado, dessa enfermidade. O Cauã, que era um mistério. Um mistério. O Cauã, é mais fácil eu dizer o que ele podia comer do que ele não podia comer. Quem conheceu, né, quem acompanhou, via que realmente o Cauã não tinha expectativa de crescimento nem de vida. Cauã era realmente, o diagnóstico dele era para a morte, né? Então, a gente começa a avançar, né? O Flávio se converte em 2011, a gente conhece a Maranata através do curso Casados para Sempre, né? Tinha uma irmã lá na igreja que nos apresentou, trabalhava no mesmo prédio. Eu abri meu consultório nessa época, né? Na época era só de psicopedagogia.
Você já era formada, já estava trabalhando Sim, na área. já fiz pedagogia, depois fiz psicopedagogia e fiz outras formações. Você fez pedagogia, psicopedagogia durante qual momento desse turbilhão todo que você viveu aí nessa... Quando eu conheci o Flávio, foi no ano que eu terminei pedagogia. Em 2005, eu já estava trabalhando. Então foi no período que você foi morar com seu pai, né? Não, eu morei com meu pai somente com 1 ano. Eu morei com meu pai apenas por 1 ano, 18 a 19 anos. Foi depois. Eu morei sozinha. Depois dos 18 anos, eu morei sozinha. Aí nesse período entre morar com seu pai e conhecer o Flávio, que você cursou pedagogia e se formou. Sim, eu só morei 1 ano com meu pai. Foi no ano que meu pai teve um filho homem, né? Meu pai teve 4 filhos. Eu fui a primeira, né? Depois ele casou, teve um relacionamento, teve 3 filhos e o caçula dele era homem. Ainda vive seu pai? Meu pai faleceu. Tem 4 anos que meu pai faleceu. No ano que eu vim morar na casa do meu pai, o filho dele é atropelado. E eu fiquei com o filho dele no hospital, né? E quando o filho dele faleceu, eu que estava com o Júnior. E meu pai... acho que esse dia foi o dia que realmente eu liberei perdão pro meu pai. Que meu pai, eu ligo para ele e falo assim, pai, os médicos vão desligar o aparelho dele. E meu pai falou, com certeza... hoje eu entendo que foi a dor de pai, ele não falou isso de uma forma, né, de ignorar o filho, mas o que eu posso fazer? O que você pode fazer? E ali naquele dia, no orelhão, né, do Miguel Couto, eu descarreguei para ele tudo que eu sentia, né? E depois eu verdadeiramente perdoei meu pai. Meu pai morreu nos meus braços, né? Tanto minha mãe quanto meu pai, né, eu estava com eles na hora da morte. Mas quando eu entrei para Maranata, fomos casados, eu estava grávida do Eric, que hoje tem 12 anos, né? Eu estava no ano que o Eric ia nascer. Foi logo no início do ano, e o Eric nasceu em junho. E de lá, o Flávio realmente se converteu, né? E nós casamos O programa Casados para Sempre é muito impactante. Né? Muito impactante. E nós, depois que fizemos, começamos a trabalhar até hoje. A gente trabalha nas edições de todos os cursos, né? Ou ora como intercessor, ora em sala de aula, né? Mas o Senhor realmente transformou nosso casamento, nossa vida, né? Hoje toda a nossa família é envolvida nos trabalhos da igreja. O Flávio realmente ele se converteu e ele realmente, eu vejo assim, como é um homem realmente transformado, como ele fala né, ele vive o amor de Cristo, sabe? Aquela pessoa que realmente era... Ele sempre falava assim, eu sou uma pessoa honesta, não faço mal para ninguém, né? Faço tudo certinho, não preciso de Deus. Né? E ele realmente foi transformado, ele foi alcançado, né? É muito diferente. O seu marido me deu uma dúvida aqui agora. Em qual momento que o seu marido teve contato com esse passado terrível que você viveu? Qual momento? Quando a gente se conheceu, eu contei. São poucas vezes que eu conto meu testemunho. Completo, assim, gravado a primeira vez. São poucas as vezes. O meu testemunho, uma vez eu até falei assim, Deus, é tão grande meu testemunho, não vou contar mais não. Aí ele falou assim, tu vai contar quantas vezes eu quiser. Eu não. Não, agora vai ser contado cada vez que a pessoa der play está sendo contada. Né? Você vai perder a conta de quantas vezes você contou. É verdade. Mas eu nunca... porque assim, quando realmente eu libero o perdão, eu tenho uma cicatriz na mão, que eu sempre uso ela, foi nessa época, né? Eu tenho uma cicatriz aqui que eu sei realmente foi fazendo angu. Eu era muito pequena e eu tinha que fazer angu para vários cães. Eu lembro que uma gota de angu caiu aqui, eu lembro que inflamou, eu lembro que doeu pra caramba. Eu lembro o quanto isso aqui foi ruim. Mas eu tô contando pra você e não está doendo. Então, isso é o perdão pra mim. Eu continuo tendo a cicatriz, eu conto a história, mas eu não tô sentindo a dor. Eu só conto a história. Então, não me dói contar nada do meu passado. Não me dói de verdade, né? Não me dói. Por muitos momentos senti muita falta. Eu sinto muita falta de não ter uma história de infância pra contar. Eu sinto muita falta de não ter tido uma mãe. Eu acho super estranho. Quando a gente não tem, né, é muito estranho ver pessoas chamando uma outra pessoa de mãe na fase adulta, né? As pessoas ficaram preocupadas como que eu iria educar filhos se eu não tive referência, né? E a Bíblia mesmo ensina isso, né? Que Deus, ele é nosso Pai, ele ensina, né? Não existe essa desculpa se eu não tive essa referência, então não a linguagem de amor. Não, eu amo os meus filhos, né? E também não fico suprindo porque eu não tive neles, né? Tem que ter um equilíbrio em relação a isso. Esse turbilhão de circunstâncias difíceis, contrárias, parece que o diretor desse filme caprichou com todas as situações mais difíceis e mais improváveis. Sim. É uma sequência de dramas terríveis. Você mal termina um, já começa o outro. Isso deixou marcas. Sim.
Você detecta essas marcas em você hoje? O que poderia, você fazendo uma análise de uma pessoa que viveu o que você viveu? Vamos lá, você está num consultório e alguém conta uma história semelhante. Quais seriam as consequências na vida de uma pessoa que passou por isso? Passou por tudo que você passou. Sem Jesus que você está falando? Sem Jesus, olha, eu realmente vejo que às vezes... Como seria essa pessoa hoje? Uma pessoa com vários transtornos mentais, uma pessoa que realmente ela vive... Eu vejo isso dia a dia. Eu agradeço muito a Deus por ter guardado, blindado a minha saúde mental. Porque o estresse que eu fui exposta, as condições às quais a violência que eu fui exposta... Violência extrema. A violência eu poderia ter realmente... Enlouquecido. E Deus foi me dando estratégias. Eu às vezes, eu paro e lembro, aí eu falo assim, caramba, eu fazia isso. Eu lembro perfeitamente que eu montava uma história. Eu tinha um personagem, quando pequena, eu tinha um personagem como se eu vivesse uma família muito legal e tudo mais. E aí, todas as vezes que eu tinha que ficar ali naquelas situações, eu ficava imaginando. Eu me imaginava. Sua mente te levava para outra realidade. Me levava para aquela outra realidade. Eu me protegia, assim, mas eu não enlouqueci. Mas eu me protegia dessa forma. Mas esse ensaio porque, assim, isso tudo está no campo imaginário, né? O que isso pode gerar com o tempo? Porque você foi curada e transformada de tudo isso. A questão realmente é essa questão da cura, porque do contrário eu iria continuar vivendo nesse imaginário. Exato. E aí eu poderia desenvolver inúmeras questões aí, até mesmo questões... Psicopatias. Até psicopatias, né? Até porque a psicopatia, existe a questão da psicopatia, você nascer com a psicopatia, né? Mas também ou ser construída. Você ser exposta, porque todos nós somos predispostos a qualquer transtorno mental. Com certeza. A pressão a qual você passa por aquilo ali, né, o que vai realmente predispor ou não você desenvolver, né? Hoje eu uso muito a favor na minha percepção. A minha percepção, às vezes eu atendo algumas pessoas e eu fico ali realmente pedindo ao Senhor que me dê inspiração de ter uma palavra, às vezes, de esperança para aquela pessoa, que eu falo assim, caramba, eu posso imaginar, né, não consigo detectar a dor daquela pessoa, mas que tá difícil para aquela pessoa, né? Peço ao Senhor muita inspiração, me dá uma inspiração para que essa pessoa se fortaleça ali, né? Então, quando eu detecto crianças, de repente, em abuso, situações de violência, né, pessoas que passam ali extremo ali, eu fico realmente assim, eu entendo perfeitamente, hoje eu uso a favor de saber assim, eu preciso dar uma palavra de esperança para essa pessoa, que se eu não encontrar com ela mais, ela precisa entender que ela é uma pessoa importante, né, que as circunstâncias, ela não é resultado disso. Eu não sou resultado das más escolhas dos meus pais. A sua história, ela quebra totalmente a teoria do Jean-Jacques Rousseau. A sua história, ela destrói a teoria dele de que a pessoa é fruto do ambiente que ela vive, que todo mundo nasce bom e a gente se corrompe por causa do ambiente. Eu tinha várias desculpas, né, para fazer... eu tinha todas as desculpas do mundo para escolher qualquer coisa e me justificar nisso. Tá, mas aí é que tá, o divisor de águas é que Deus ajudou. Sim, transformou nesse processo todo, há intervenções de Deus que talvez na época, no momento, ela não percebia, mas depois o próprio Deus, naquela recapitulação de eventos que você faz, você acaba detectando Deus. Onde estava Deus aqui? Aquela historinha das pegadas, né? Sim. Sim. Estou te carregando no colo. Exatamente. Aí Deus está intervindo e cada intervenção de Deus é uma ação de guardar o seu psique. Porque você era para ser uma pessoa transtornada hoje. Amargurada, não acreditar no casamento, não acreditar no amor das pessoas, não acreditar que Deus... No amor de pai nem de mãe, até para se relacionar com Deus, a figura de pai. Perfeito. Sim. Não é verdade? Eu conheço pessoas que têm dificuldades no relacionamento com seu pai físico. Teve, no caso, problemas com seu pai físico e tem problemas com o pai celestial, porque a relação de pai aqui embaixo foi quebrada. Sim, com certeza. E eu sempre falo com os meus filhos, sabe? Eu sempre trago isso para eles, né? O meu testemunho, ele não é algo escondido dentro da minha casa. Os meus filhos sabem do meu testemunho, mas eu conto para eles não com vitimização. Eu conto para eles da importância de estarmos com o Senhor. Sempre falo para eles que nós não somos privilegiados, né? A gente tem alguns combinados de oração e eles sempre entendem isso. Eles falam assim, nós não somos diferentes daquela pessoa em condição de rua, nós não somos... O Senhor não nos ama. O Senhor
Senhor não se agrada com o sofrimento de ninguém, sabe? Isso sempre é reforçado na mente dos meus filhos para que eles possam fazer as escolhas deles, né? Que não existe promessa nenhuma. Eu sempre falo uma coisa para eles que eu aprendi muito nas questões do candomblé, que o inimigo, ele só nos promete coisas aqui nessa esfera. Né? O inimigo, ele promete que você vai ter uma coisa financeira, que você vai conquistar alguma coisa, mas o Senhor, ele tem a promessa de salvação. Eu falo projetos sempre, de Deus são eternos, são eternos, e isso sempre é colocado dentro da minha casa, sabe? Eu sempre falo isso com eles, né? Eu sempre reforço muito isso com eles, né? E os milagres do Senhor, os processos, eles ainda acontecem, né? Hoje eu tenho um processo que é esses 3 filhos, 2 deles têm autismo. Os 3? 2. 2. E o Eric... O segundo e o terceiro. O segundo e o terceiro. E o Eric hoje, né, ele tem uma... Eu ia te fazer uma pergunta, Sim. antes de você entrar na questão dos seus filhos. Se a sua escolha da sua profissão, que você hoje é uma psicopedagoga, né, com formação em outras áreas, e você é a sua profissão hoje. Tem alguma coisa a ver com o seu passado, com as circunstâncias que você viveram, para você chegar a essa? Tem. A minha formação inicial tem muito a ver com o meu passado. As dificuldades de aprendizagem que eu tive por conta do contexto, apoio que eu não tive, a ausência até nem de nutrientes, né, que eu comia o resto, eu comia o que sobrava. Eu catei muito lixão de Bangu, né? Então, assim, a falta de vínculo familiar, a ausência de estrutura ali, de suportes básicos, eu tive muitas dificuldades na aprendizagem. Eu tenho TDAH, né? E eu acho muito chato quando as pessoas usam de uma forma pejorativa, né? Eu não fiz exames, é capaz de eu ter também, com o Marcos também. Eu tenho diagnosticado. Será que o Marcelo eu tenho um laudo. E é hereditário, né? É hereditário. É hereditário. Tá? Olha aí. É hereditário? É hereditário. Então é possível que eu tenha. Tem muita coisa que as minhas esquisitices que eu faço que eu já vi ele fazer durante a vida inteira. Que são as manias do TDAH. Vai, continua. Então, todas as minhas formações iniciais, elas vieram por isso. O meu irmão que faleceu, ele estava dentro do transtorno do espectro autista. Então, lá atrás, a minha formação, ela veio muito para ajudar pessoas a partir da minha realidade. Quando os meus filhos nascem, eu já sou profissional da área do autismo. As pessoas acreditam que, de repente, tenha sido por eles, mas não foi por eles. Foi antes. Foi antes deles, coisa né? interessante. E o que nasce por eles, lembra que eu falei que eu subi a monte, encontrei um menino que tinha dificuldades maiores que do meu filho. Sim. Um projeto social que eu tenho até hoje nasceu por conta do meu filho, Cauã. Então, há 16 anos eu tenho um projeto, né, a parte do meu trabalho, que já alcança centenas de famílias ano por conta disso. Caramba, qual é o mesmo nome desse projeto? Esse projeto hoje se chama Fábrica de Sonhos. Ele tem vários braços, né? Ele acolhe pessoas da comunidade dia de quinta-feira no contraturno, atendemos pessoas em vulnerabilidade, diagnóstico precoce de pessoas com autismo. Ele tem vários braços, né? Hoje a gente tem uma comissão em pró pessoa com autismo e pessoas com doenças raras. Você faz o diagnóstico do Sim. autismo? Sim. É o TEA, transtorno do espectro autista. Isso, exatamente. Eu fui para biomedicina por conta das questões da genética, né? Eu tenho algumas formações nessa área. Existe como é que eu digo? Níveis do autismo? Tem as percepções, diríamos assim, os prejuízos que o autismo traz em cada pessoa nos faz classificar em quanto ele precisa de suporte. Certo. As pessoas falam hoje nível de suporte 1, 2 e 3, mas não é se a pessoa é mais ou menos competente, né? Mas sim quanto de suporte o terapeuta precisa oferecer para essa pessoa, né? Então, o meu marido, por exemplo, quando o Cauã foi diagnosticado, a gente fechou o diagnóstico do Flávio. Mas o Flávio, ele foi muito sutil e por toda a vida ninguém percebeu. Né? Hoje a gente tem visto que, infelizmente... Achavam que era só um jeito diferente, o cara ali, que não gosta ali, né? Mas eram prejuízos porque afetava diretamente as relações dele, né? Sim, desenvolvimento. Hoje a gente tem visto que as crianças têm nascido com mais agravamento. Caramba. Então hoje a cada 36 crianças que nascem, uma com autismo. Né? Então hoje as pesquisas demonstram, né, tá cada vez mais o número de pessoas com autismo. Então vários projetos nós fomos criando, e o Eric, além da pessoa com autismo, também tem uma doença rara que a gente, né, que está em processo, e a igreja ajudou muito o Eric porque a pessoa com autismo tem dificuldades de interação. Né? Lá no Ministério Infantil da igreja, quando o Eric, ele literalmente nasceu na igreja, porque o Eric, né, eu fui grávida para Maranata
grávida do Eric, o Max Lieber, que na época era o líder, sentou muitas vezes ali naquele corredor para que o Eric conseguisse estar naquela classe, né? E hoje eu vejo o fruto que há 2 anos para cá o Eric tem querido estar na narração das peças, né? Isso. E só que de 3 anos para cá ele desenvolveu uma doença que tem uma alteração estrutural no cérebro dele. E o Eric, ele tem hoje está perdendo o lado direito dele. O lado direito, tanto os órgãos externos e internos. E há 2 anos atrás, numa apresentação de Páscoa, eu posso dizer que, assim, como eu vi o amor da igreja com os meus filhos, porque a Ana era uma narração onde se falava de 3 árvores cortadas, né? E a Ana, o Eric estava caindo, ele não caía tropeçando, ele desligava. E ele queria muito narrar, e ele decorou tudo para ela deixar ele narrar, mas ele sabia que ele ia cair lá no púlpito. Então a Ana pegou e colocou 3 narradores e fez 3 troncos, como fossem 3 os banquinhos, né? E todos os narradores sentaram para narrar. Que legal. Então isso foi realmente uma prática inclusiva. Não botou o Eric sentado para expor por que aquele narrador está sentado. Sim, sim. Mas os 3 narradores estavam sentados e ninguém sabe até hoje por que os narradores... Mas, tipo assim, fez parte da apresentação. Uhum. Mas foi um acolhimento para ele. Ela né? é ótima. Ela é. Muito legal, Ana. Eu gosto da Ana. Isso. Porque ele estava até com receio, né? Estava com receio, né? E hoje é esse desafio, mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem... eu tenho falado pro Eric que daqui a pouco ele vai testemunhar. São níveis diferentes do seu segundo filho, do Eric, pro outro? Sim, sim. O Cauã passa hoje batido, assim, as pessoas não percebem. O Cauã é aquele que as pessoas dizem, será que é mesmo? Muito inteligente, né? Só que ninguém sabe como é que foi o início, né? Entendi. O Eric não, o Eric também tem hiperatividade e tem essa questão neurológica, que ainda não está fechado o diagnóstico, né? A gente tem passado, assim, momentos bem difíceis com ele. Ano passado os 2 convulsionavam juntos. Então, muitas vezes eu já saí da igreja e ir direto para o hospital. Porque tem as convulsões. Tem. E os 2 e o nível de suporte 1, 40% das pessoas com autismo na adolescência convulsionam. E 40%? Às vezes, 40%. Então, não é normal em todos eles? Não, depende 40%. do nível? Geralmente, esses que têm menos prejuízo. Esse momento da nossa conversa está sendo muito importante para quem está assistindo, logicamente, mas se você conhece alguma família que lida com filhos que tem autismo, que é do espectro autista, cara, compartilha logo essa conversa aqui. Essa pessoa vai ser abençoada por todo o contexto que já foi feito, mas esse pedaço final, e até agora te fazer uma pergunta, no sentido do... Qual os primeiros caminhos que você, além de ser mãe de 2 meninos no espectro autista, você ainda é uma profissional que estuda muito esse assunto, capacitada nesse sentido. Quais são os caminhos que pais que estão agora, acabaram de receber o diagnóstico do filho, estão percebendo o filho nesse espectro, quais são os desafios que eles vão enfrentar? Primeiro, é difícil tirar esse laudo do autismo? É complicado tirar esse laudo? Qual a idade que se tira isso? Porque não é uma doença. E por não ser uma doença, a gente vai ver essa criança se desenvolvendo normalmente, né, dentro do que se espera nos marcos do desenvolvimento. A criança vai começar as primeiras palavrinhas. Geralmente com 1 ano e 8 meses. Vai sentar, vai fazer tudo normal. Vai apontar, jogar beijinho, fazer gracinha. E qualquer um dos níveis? Todos eles, né? Aquele que nascer com outro, que a gente chama de comorbidade, se também vier com uma deficiência intelectual, se vier com outras questões, coisa extra, a gente pode perceber de uma forma muito nítida antes. Esse desenvolvimento inicial. Né, porque o autismo, né, ele realmente, a criança, a gente vai ver que as mães falam, 7, 8 meses começou a tentar conversar, mas pode ter um atraso de linguagem, né? Com 1 ano e 8 meses já está bem estabelecido, a gente vai perceber aquela criança que não vai dar função aos brinquedos, aquela criança que vai ter uma questão sensorial, às vezes uma questão de textura alimentar, às vezes uma questão sensorial de tampar os ouvidos, às vezes dos movimentos estereotipados. E aí a gente vai começar a perceber prejuízos. A escola, como é o primeiro grupo que exige várias habilidades, vai sinalizar né, que essa criança... prejuízos, por exemplo? Prejuízos, dificuldades de interação com os outros. Uma brincadeira dificuldade de compartilhar brincadeira. Fica isolado. Ele prefere isolar-se porque ele não acha muito interessante compartilhar uma brincadeira com o outro, né? Às vezes não dá função no carrinho, às vezes pega o carrinho e fica partes menores. Às vezes sempre pega as coisas e fica encostando porque eles têm a necessidade de busca sensorial, que a gente chama. Sentir aquele objeto, né? Às vezes vai andar na ponta dos pés, às vezes vai sentar em W,
Mas não necessariamente andar na ponta dos pés. Não, esses sintomas diagnóstico. Esses sintomas isolados não é diagnóstico de nada. Exatamente. Né? Porque senão todo mundo da nossa família ia ter autismo. Porque todos os homens da família da nossa família é ponta do pé. Desde o meu avô, né? Meu pai, meus tios, eu, todo mundo ponta. E outra coisa interessante, para ter uma pessoa com autismo, tem que ter das duas famílias. Entendi. Por exemplo, meu pai teve 4 filhos. Dos 4, somente o meu irmão diferenciou o gene, então, mas todos nós temos. Então vem das duas? Tem que vir, porque é uma combinação genética. Não necessariamente tem que ser direto. Eu não desenvolvi o gene, não diferenciei o gene. Mas o gene está em você. Mas o gene está em mim. Entendi. E aí, na família do meu esposo, o gene também está. Até se desenvolveu nele. Isso aí, diferenciou. Menor. E aí combinou Ele também é autista. Ele também está dentro do transtorno do espectro autista. E aí também não é uma. Não quer. O que está acontecendo mais hoje, a gente tem visto, mesmo que seja um nível de suporte 1, eu posso ter um filho com nível de suporte 3. Tá? Não é, a diferença não vai ter uma... Por isso que a gente não classifica muito isso na questão de suporte, porque a pessoa acaba achando, se é 1 e 1, vai nascer também um com suporte 1. Não. O que faz a pessoa sair de um nível para o outro é o agravamento dos prejuízos. Entendi. Se ela tem uma linguagem muito prejudicada, se ela não consegue usar a linguagem oral como forma de comunicar-se, se ela tem uma seletividade alimentar muito intensa, ela come as texturas, traz aversão para ela. Isso já começa a se perceber o quê? Com 4 anos? Não, com 1 ano e 8 meses. Um ano e 8 meses a gente já começa a perceber os sinais. Isso de um grau mais elevado? Não. 1 ano e 8 meses a gente consegue levar mais sutil. Entendi. Porque a linguagem sempre vai vir aquela diferenciação, né? O menino não fala em terceira pessoa ainda, a criança ela não consegue se perceber como eu, né? Ela não consegue fazer frases, quero água, quer água. Não consegue formar uma frase, ela não consegue estruturar uma narrativa. Ela compreende tudo, mas que é a comunicação receptiva, mas a comunicação expressiva, ela tem uma dificuldade. Nossa, ela é independente demais, ela vai lá e pega tudo. Não é natural. A criança, ela precisa pedir auxílio, ela tem né? Independência, normal isso. E aí, a fonoaudióloga, por questões da linguagem, a gente sempre orienta, busca um fonoaudiólogo, né? Busca um profissional que seja habilitado. Quem dá o laudo é o fonoaudiólogo? Não, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, vamos fazer sempre a avaliação. Entendi. E aí essa avaliação vai ser levada a um psiquiatra infantil para que ele feche realmente o laudo. Né? Isso quando a pessoa tem plano de saúde. Quando a pessoa está no público, isso infelizmente... leva um caminho. Porque o fonoaudiólogo ele vai atestar que está com atraso em fala. Vai até mesmo diferenciar. Não, esse atraso não é por conta de um transtorno do neurodesenvolvimento, é uma privação sensorial. Crianças na pandemia. Agora, nesse período da pandemia, intitularam até as crianças da pandemia. Perfeito. Porque todas elas tiveram dificuldades. Samuel atrasou a fala. Sim. A fala porque ficou isolado, não via avó, não via criança, não via ninguém. Isso aí. Aí o fonoaudiólogo vai estimular, né? Então, assim, tá com atraso, leva para estimular. Levar para estimular nunca vai ser dar um diagnóstico, mas isso vai ampliar muito mais as habilidades, né, sociais, sociocomunicativas. Através dos resultados. Os resultados, que você né? vai ter isso aí. Quem não tem um plano de saúde... É uma peregrinação muito, desgraça, né? É horrível. Assim. Porque o CISREG às vezes fica 4, 5 anos. E daí você imagina se realmente é uma criança com muitos agravamentos, o quanto essa família vai ficar sem atendimento. E quanto mais tarde começar o tratamento... mais prejuízo ela vai ter porque ela fica afastada, né? Se ela não consegue se comunicar, ela não participa das atividades pedagógicas, ela tem prejuízos na escola, ela tem vários prejuízos. E ela não quer dizer que ela não vá conseguir depois, mas a gente entende que ela perdeu muita coisa, né? O maior desafio, acho que talvez do pai de um menino ou uma menina autista é fazer o seu filho ter autonomia, né? Ele ter a sua capacidade de avaliar o que ele quer e tomar decisão Isso. Às vezes, eu acho que o autista ele toma até as decisões, mas talvez até se desenvolver em situações sozinho, né? E eu vejo, às vezes, quem não tem filhos autistas, que no caso, as outras crianças, os pais super protegendo os filhos e não dando autonomia para os filhos, achando que isso é uma proteção. Às vezes, o simples fato da criança, por exemplo, ter a tranquilidade de dormir no próprio quarto. O casal quer dormir com a criança no quarto deles, a criança já tem 9 anos de idade. Mano,
tem um quarto ali do lado. E isso é uma coisa muito simples. Mas o quanto é importante, Mas né? o quanto é importante a Porque criança ter segurança de falar, vou dormir na minha cama. E não tem problema nenhum com E hoje existem muitos coletivos de pessoas que compram uma briga dizer se você disser que isso é importante, né? Elas se esquecem que a primeira forma de você se defender dos grandes monstros é dormir no quarto sozinho, né? Exato. Né? Nas sombras, será que é um monstro, né? Tem um monstro no armário, um monstro embaixo da cama, mas aí você consegue, cria sua ferramenta para lidar com isso. E aí hoje nós temos cada vez mais pessoas hoje com menos ferramentas de defesa, de construção de estratégias, de resolução de problemas, porque nós estamos podando os nossos filhos à resolução dessas grandes desafios, não é? E pais de crianças autistas, o maior desejo deles é que eles consigam, nesse primeiro momento, ter essa autonomia. Eles buscam o tempo inteiro que a criança alcance aquela autonomia, né? Que ela consiga fazer as coisas. Isso aí. E quem não tem um filho autista tá lá, botando num casulo a criança. E uma outra testemunha em relação ao nosso ministério, principalmente o Ministério Infantil, na última edição agora do Casados, um casal que já estava há bastante tempo afastado, né, do Senhor, retornou. E o afastamento dessa mãe foi justamente por ter um filho com autismo, com outras comorbidades, outros prejuízos, outros agravamentos, e ela não percebeu ali um acolhimento de onde ela era para assistir o culto. Ela não teve problema nenhum nessa igreja, ninguém falou nada que deixasse ela triste, nada disso. Apenas ela não conseguia mais estar na igreja porque ela tinha uma demanda muito grande com essa criança e começou a se afastar. O quão importante também, né? As igrejas estarem atentas a isso. Preparadas para receber essas pessoas com diferenciação. Uma pergunta. A gente não tinha capacidade de detecção, de detectar o autismo no passado, ou ele realmente aumentou de uma forma muito grande devido a esse estresse da vida? Sei lá, eu não sei se tem a ver, é uma pergunta de alguém que ignora. Leigo total, Leigo, então, porque no passado a impressão que eu tinha é que nós, até por ignorância, não detectávamos, né? Sim. E hoje... Talvez as duas coisas estejam... E hoje há uma percepção maior desse caso, inclusive para a gente até se preparar. Até o TDAH mesmo, ninguém falava disso há 15 anos atrás. Só que eram as pessoas que eram classificadas como as burras, né? São as pessoas que não queriam nada com a vida, né? Eu sou de escola pública, então assim, quem estudava de manhã era inteligente, de tarde era o repetente, à noite quem não queria nada, eu trabalhava. Eu estudei à tarde um tempão, não é? Então, tá vendo? Como é que... Mas era a classificação. Eu sou TDAH mesmo. Pastor, antigamente nós tínhamos pessoas com prejuízo, menos agravamento. Quando em 2017 que eu terminei biomedicina, justamente para estudar a genética. Naquela época, eram mais de 300 genes isolados que, diferenciados, a pessoa nascia com autismo. Hoje, já está em mais de 1.000 genes. Caramba. E isso é exponencial. Falar de uma patologia que não tem nada a ver com o assunto, mas para a gente entender. Qualquer pesquisador do mundo que comece a estudar sobre câncer vai pesquisar um único gene. Uma única família, melhor dizendo, que é o P53, que é o gene que faz toda a estrutura de nascimento, diferenciação e morte da célula. Uma família só. Você imagina mais de 300 famílias, mais de 1.000 famílias de genes. Então, a gente está longe de descobrir o porquê a pessoa nasce dentro do transtorno do espectro autista. Mas o que já se sabe é que antes, as pessoas com maior agravamento eram consideradas esquizofrênicas ou loucas e eram isoladas nos manicômios, e as pessoas com um agravamento mais sutil passavam pelo esquisito. Desapercebido. Era só uma pessoa com um jeito estranho, vamos dizer assim. Em 2007, quando meu primeiro filho com autismo nasceu, 2007, era a cada 164 partos, uma pessoa com autismo. Caramba! Hoje, em 2023, a cada 36 crianças nascidas, uma com autismo. E isso vai aumentar. E outro, que hoje não é mais pessoas com autismo, hoje é mais pessoas com autismo e outras comorbidades, outros prejuízos com maior agravamento. Então, a sociedade precisa se preparar, sim. O autismo, ela pode se manifestar de uma forma isolada ou necessariamente existe outra comorbidade que acompanha? Eu posso ter autismo e também ter deficiência intelectual. Eu posso ter autismo, deficiência intelectual e um transtorno opositor desafiador. Sempre tem alguma coisa junto? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Meu marido só tem o transtorno do espectro autista. Ele teve algumas dificuldades ao longo desses anos, os prejuízos são diminuídos, ele não tem problema algum hoje. Mas ele consegue reconhecer que na adolescência, na infância, ele teve os prejuízos.
O Cauã, hoje, ele tem uma interação muito bacana, né? Ele frequenta o PG, hoje mesmo eles estão no PG, ele consegue ter prazer em compartilhar assuntos em comum, mas ele ainda tem algumas questões, ele, por exemplo, tem um esgotamento emocional por ter que estar naquilo ali, ele tem algumas dificuldades, mas também são anos em terapia, né? Então, assim, nós somos privilegiados porque nós tivemos toda uma rede de apoio, mas a 90% da população não tem. As dificuldades de uma mãe com uma criança autista são muitas. São. Eu digo que elas perdem o direito de morrer. Perdem o direito de morrer? Perdem. Porque você imagina que uma criança com autismo, mas com aquelas outras comorbidades, né? São crianças que não conseguem se comunicar, são crianças que às vezes nunca vão falar mamãe, então ela fica pensando, no Fantástico mesmo, nessa semana, mostrou 2 casos de crianças que sofreram violência, né? E aí você imagina que elas não conseguem relatar em casa que a professora fez alguma coisa, né? Esse caso. E aí quantas mulheres ficam com receio, se ela falta hoje, a sociedade não está preparada. Nós não temos inclusão. Essas pessoas vão crescer porque elas têm saúde, não é uma patologia. Serão adultos que daqui a pouco serão marcados, são afastados da sociedade de novo. São idosos daqui a pouco, e a gente não tem nada para receber essas pessoas. A gente precisa começar a pensar sobre isso, né? Hoje eu estou em grupos, eu visito grupos de pessoas já com deficiências, de outras tantas deficiências na fase adulta e de idosos. São pessoas que vivem já totalmente isolados. Os seus pais já estão morrendo, são idosos. Então, aumenta-se o número de mulheres com câncer, porque elas deixam, às vezes, não estão negligenciando a sua saúde, elas não têm tempo de cuidar de si mesmo. Cuidar de si mesmo. Os maridos geralmente abandonam. Abandonam, infelizmente. Toda aquela rede de apoio, que bonitinho, nós vamos estar com você para sempre, some. Porque é a pessoa que dá trabalho. Elas não são nem mais convidadas para as festinhas. Né? Existem relatos de mães que a escola, às vezes, as mães fazem um grupo extra para convidar, para aquela criança não ser convidada. Recentemente, que começaram a trazer crianças com esse espectro, né? Autismo. Do autismo, para elas estar junto com os demais. Até então, era separado, né? Uma sala de especiais, vamos dizer Isso assim. aí. E aí eles perdem o direito às coisas mais básicas. Se a Constituição diz educação para todos, né? A gente exclui. Exato. Então, a barreira atitudinal, as atitudes da sociedade de excluir, de achar que essa pessoa, por ter uma condição, ela não tem potencialidade, não tem habilidade. A pior coisa é arrancar a liberdade da pessoa, independente de qual pessoa a gente esteja falando. Sim, e são pessoas que se empenham muito, são pessoas, né, são competentes, né? Estão em hiperfoco em tecnologia, vai ser a melhor pessoa em tecnologia, né? Sim. Mas às vezes ela não consegue ter a sacada, uma brincadeira, E o lado da tristeza também, de ver o filho naquela situação e ver uma sociedade totalmente resistente, que ainda foge, que faz festinha escondido, não convida. E até mesmo, infelizmente, as nossas igrejas não estão com preparo para isso. Eu louvo a Jesus pela igreja de Campo Grande, que está bem avançada nesse processo. Tem você lá para ajudar. E não só ela, mas existem outras irmãs há algum tempo. Que legal. Já havia uma consciência de abraçar e de dar oportunidade, de envolver essas crianças. Sempre. Entendeu? Aconteceu como depois, lógico, ela chegou também para ajudar, mas antes já existia sim. Ali o Ministério Infantil sempre foi muito ativo. A tia Ana, a gente chama de tia Ana, né? A tia Ana, quando eu cheguei, eu sempre admirei muito o trabalho dela. Ela sempre foi muito atenta, o Max também, todas as pessoas ali envolvidas, né? Sobre a liderança dela, né? O Max tem um filho também que tem o Danilo. Ele tem o espectro também, não? Ou é outro? Não, ele tem outras questões de saúde que às vezes trazem um agravamento, né? Entendi. Mas também ele precisa ali, às vezes, ele precisa também de práticas inclusivas, né? Que ele sempre tem algumas condições ali que às vezes impossibilita ele de estar ativamente ali nos processos. Mas são pessoas que, apesar talvez de não estar presente como os demais,
são pessoas também que gostam de participar, Lógico. né? Imagina se a Ana não tivesse essa percepção de colocar um banquinho no formato de tronco, né? O Eric agora passou para o adolescente, ele chorou, por quê? Mas foi muito bem acolhido pelo Alan, já está lá enganjado, né? É a passagem, né? De adolescência para a juventude, né? Mas o como ele ficou feliz, eu vi ele se emocionando porque ele foi acolhido. Acolhido, né? exatamente. Ele não estava chorando porque ele ia ter que passar, mas porque eu vi ele emocionado realmente do quanto ele foi acolhido ali. E ele fala bem, né? Ele é um dos que fala bem ali quando vai... Quantos anos ele tem? Tem 12. Mas ele fala bem narrando, mas ele não fala com ninguém. Narrando, né? Narrando, ele vai lá, narra, ele decora. E aí, essa questão neurológica, ele está perdendo a capacidade de memorizar como ele gostaria, né? Mas ele se esforça e ele nunca negou. E ele não fala com ninguém que tem dificuldade. Como fica o relacionamento conjugal com o casal, com filhos assim? Como é que se trabalha isso? Então, existe eu sou uma privilegiada, né, do meu marido ter um encontro verdadeiro com o Senhor, de compreender tudo isso. Ele é muito enganjado em todas as situações, mas de verdade eu me sinto privilegiada porque não é a realidade. Hoje existe uma sociedade ainda que quer filhos perfeitos, né? Exatamente. Muitas mães, e às vezes mães que também participam de comunidades, né, são religiosas, né, diversas religiões, falam assim, olha, meu marido me proíbe de falar isso para as pessoas, ele não aceita isso de forma nenhuma, né? Então os casamentos às vezes acabam porque não existe ali a responsabilidade mesmo, né? Eles não investiu na paternidade, ele queria somente ter um filho perfeito, né? E aí foge muito isso. Então, assim, hoje 90% dos casos nós temos esse casamento que vai se dissolvendo. Homens que falam assim, não aguentei. Não, mas a mulher tem que aguentar, né? A mulher aguenta, interessante. Ele não aguenta o sofrimento, né? E abandona a família. Abandona a família, né? É muito triste ver isso. É a atitude mais covarde de todas, né? É muito triste mesmo. E dentro da igreja, às vezes, isso acontece, né? Sim. Por outro lado, existe um grupo de homens também. Vamos dar a honra, quem tem honra, que seguram firme e vão para frente. E mulheres também abandonam família também. A gente fala, às vezes, muito do homem que abandona, né? Mas há casos de... Há casos de mães que também que abandonam. Existe sim. Abandonam com o pai. Em agosto agora, a gente faz lá no trabalho, a gente faz o que a gente chama escola de pais. Né? Sempre para uma pessoa trazer uma experiência que deu certo e compartilhar com os outros. Não é autoajuda, não. Realmente é casos que são bacanas. E em agosto nós chamamos homens que cumprem os seus papéis para que eles pudessem falar, né? E foi muito interessante, porque eles realmente não respondiam apenas perguntas, eles discursavam sobre aquilo ali e reconheciam. Teve um que foi muito bacana, que ele falou assim, olha, eu sou militar, eu chego, vejo minha esposa exausta, o que eu faço? Eu pego a minha filha e falo assim, olha, vai lá fazer um exercício, vai fazer alguma coisa, enquanto eu tô aqui, e eu ajeito a sala com a minha filha. Achei muito legal, porque ele não teve uma atitude machista do segundo, eu fico com a minha filha para ela arrumar a casa. Não, ele diz que ele pede naquele momento que ela vai fazer uma ginástica, que ela vai fazer nada, que ela vai se cuidar dela, né? Porque ele vai com a menina dar um jeitinho ali na sala. Então temos pais, sim, que cumprem o papel. Nós né? temos um diácono na igreja que tem um filho, que é uma gracinha, o filho dele, muito lindinho, mas ele também é autista num grau, acho que grau 3, não sei avaliar, eu não sou profissional, mas ele dá um maior apoio para a esposa e anda com a mulher para cima e para baixo. E eu acho que isso é Deus na vida também. Compreender saber o que significa aquela pessoa ali, né? De realmente entender que é filho independente da condição, né? Isso vai fazer total diferença. Você acha que a fé, pode falar. Você acha que a fé contribui, ajuda nesse processo? Ajuda. De cura, de relacionamento, de melhora do indivíduo que está com esse espectro? Sim, todas as condições, sim. Hoje a ciência já coloca, né, a questão da fé. Né? Eles falam sobre esperança, eles trocam o nome de fé para esperança, né? Mas hoje existem muitas pesquisas que demonstram que quando você realmente tem essa esperança, que a gente vai traduzir para a fé, isso vai aumentando cada vez mais as chances de novas estratégias, de fortalecimento e de viver cada dia ali seu próprio mal. Com certeza. Tem um filme, você falando sobre a questão do abandono e tal, de pais abandonarem filhos e às vezes a mãe abandonar. Eu lembrei daquele filme... Eu te lembrei também. Você sabe qual é, né? Acho que é O Contador o nome do filme. Você sabe qual é? Sim. Com o Ben Affleck. Eu acho que aquele filme deve ser uma doideira. Talvez não tenha nada a ver com a realidade. Pode um pouquinho. Dá uma viajada, o diretor talvez não tenha a menor noção do que seja isso.
Mas eu lembrei Mas é desse interessante, filme. porque a mãe o abandona e ele entra em crise. Ele abandona os dois, né? A família. E o pai que assume. O pai era um militar, Sim. né? E cria os filhos de uma forma muito insana. Isso aí. E muitos hoje, na vida real, são pessoas que passam por essas violências porque os pais não entendem, né? Recentemente eu fechei diagnóstico de uma pessoa na fase adulta que ela falava assim, os apelidos que ela ganhava, ela recebia, né, a forma como ela era maltratada por não conseguir atender essas expectativas dos seus pais, né, de não ser uma pessoa sociável, que falava com todo mundo, né, porque os pais tinham essa característica, mal educada, bicho do mato, né, cadê sua língua, o gato meu. Os familiares humilhavam ela. Eu ia fazer essa pergunta lá atrás, pulei, mas você vê como é que é. São comportamentos familiares em relação a um membro da família com autismo. E não sabe o quanto isso fere, porque eles não têm nenhuma deficiência intelectual, eles guardam perfeitamente isso, entendem perfeitamente aí. E não conseguem corresponder à sua expectativa. E às vezes não consegue rebater aquilo também. Não consegue, só guarda. E aquilo ali, quanto hoje a gente tem muitas pessoas que vão entrar em depressão, vão entrar em outros transtornos, né, por questões de serem maltratados. No filme em si, o personagem do pai, do menino que é autista, que cresce e depois vira o Ben Affleck, que vira um super-herói no filme. Super-herói entre aspas. Ok. Mas é quase isso, né? Ele cria o filho, né, expondo o filho às suas dificuldades, né? Ele, tipo, você se sente incomodado com barulho alto, então a gente vai botar barulho alto. Sim. Porque você vai ter que dar um jeito de agora superar esse problema. Isso é muito louco. Muito. Porque isso não condiz nada com a realidade. Não. Eu até entendo o diretor do filme, aí falando de cinema e de roteiro, a intenção da mensagem do tipo, às vezes você se proteger muito de uma situação, você não vai conseguir superar ela, mas no caso do autista... Sim, mas é o extremo, né? É isso. É igual crianças que têm hipersensibilidade ou têm a questão de seletividade alimentar, né? São crianças que algumas texturas, é como se o cérebro dissesse para ela, isso daí a gente... Ele traz risco para sua vida. Perfeitamente. Porque nós temos Você está num estado de alerta. Nós temos um estado de alerta. Não tem aquela repulsa, aquele embrulho de estômago, né? Então, é um sofrimento. Então, todo autista tem problema com som alto? Não. Isso depende do nível. Depende Não, e olha, interessante. A disfunção sensorial, que seria isso, a pessoa pode não ter igual a impressão digital. Cada autista pode ter uma característica. Né? E você pode ter uma disfunção sensorial mesmo sem estar dentro do espectro, né? Mas é mais comum, a gente acaba vendo mais nessa pessoa. E às vezes a pessoa força, tu não consegue comer, não, agora tu vai comer. E tu imagina que é uma violência, porque não é uma questão de preferência alimentar da criança gostar ou não de um legume, de uma verdura, de uma fruta. É uma questão que realmente traz um sofrimento. Então você expõe aquilo ali, às vezes a gente vê que é falta de informação, a ignorância mesmo, mas às vezes a gente vê que é a maldade. Quando eu era moleque, eu era ruim pra comer, cara. Meu pai tinha que me obrigar a comer, cara. Ficava do meu lado. Come, moleque! Tinha incentivo ali. Tinha que ter incentivo. Você falou do outro transtorno. Porque eu me distraía. Me distraía qualquer coisa e deixava a comida lá. Quando via a comida, estava fria, né? Comer quente já não é problemático. Já viu? Desde a infância a gente... Sei por quê, eu também já fiz isso, não sei por quê. TDAH, pô. Inclusive, se você é videomaker e tem mais ou menos uns 30 anos, pode pesquisar, tu deve ter TDAH, tá? Só tô te dando essa dica. Se você foi músico e agora é videomaker, cara, vai pesquisar, tu tem TDAH. Deixa eu fazer aqui uma das últimas perguntas. Só antes de você entrar na sua última, é que você falou também, rapidinho. Vai lá. É sobre o transtorno... esqueci o nome que você falou. Sensorial? Desafiador. O transtorno opositor desafiador. Cara, esse é muito diferente também. E não é falado tanto, pelo menos, quanto o autismo, né? Como é que é esse transtorno? Como se caracteriza? Como é que ele aparece? O transtorno opositor desafiador, ele não é tão comum de se achar. As pessoas hoje têm diagnosticado muitas crianças sem educação com o transtorno. Entendi. O transtorno opositor desafiador, a criança ela vai sempre, ao ser, quando você se opõe a alguma coisa a ela vai te desafiar a ponto de trazer... E não é aquela criança mal educada, criança mal criada, criança que vai querer porque a sua vontade prevaleça. A exemplo, você fez ela passar por uma situação, então ela viu que você gosta desse celular.
ele vai arrumar uma estratégia, vai pegar teu celular e vai quebrar seu celular. E você fala, poxa, você que quebrou? Foi, por quê? O que você vai fazer? Caraca. Ela vai realmente te desafiar a ponto de você falar assim, caramba, né? É uma criança dissimulada, é uma criança que realmente ela vai arrumar uma estratégia. Ela tem várias características. E hoje a gente tem percebido muito crianças que não recebem orientações adequadas, os pais às vezes não conseguem perceber isso e estão se achando mais fácil esse diagnóstico. É um diagnóstico muito terrível, porque quando na adolescência ele pode se transtornar em outros transtornos muito fortes, né, antissocial, transtorno que até mesmo, infelizmente, a psicopatia mais tarde. Então, é importante se dizer que as pessoas hoje elas não podem, por qualquer sintoma, até mesmo crianças que... Atestar alguém com esse diagnóstico. Isso aí. E hoje está sendo, às vezes, mais fácil dar um diagnóstico, a investigação. Então, como saber? Realmente é buscar profissionais que sejam capacitados. Isso não é um campo da neurologia, é um campo da psiquiatria. Buscar psiquiatras que só vejam crianças pequenas, porque não que os outros não sejam competentes, mas ele vai estar mais atento àquela fase, ele vai estar mais atento àquela fase de idade, né? E pessoas que realmente possam colocar essa criança em estimulação com outros profissionais para que esses sintomas eles venham desaparecer. Não achar, porque assim, dar um nome para o que aquela criança tem não traz solução. E existe um tratamento que... Existe. E aí a coisa isso diminui muito. Isso. Essa criança vai ter comportamentos disruptivos, essa criança não vai conseguir ter uma vida com qualidade. Ela vai começar a perceber suas emoções, fazer escolhas desses comportamentos, né, para que ela não entre naquela... para que ela não transforme isso em outros transtornos. Entendi. Caramba. É bravo. Cara, que podcast incrível esse, cara. Para a gente fechar a última pergunta, o que você falaria para pais, familiares que têm uma criança com esse espectro? Eu falaria que é um grande desafio, né? É um desafio que apenas cada família realmente vai poder descrever o que está acontecendo, mas que existem inúmeras possibilidades, que pessoas que já conhecem o Senhor Jesus, que busquem em Deus novas estratégias, que busquem profissionais, que Ele possa direcionar profissionais que venham estimular, né? Não é o fim do mundo. Não. É o começo. Porque as pessoas entram em crise. Sim, porque o diagnóstico, ele tende a isso, né? O diagnóstico, ele tende a dar uma sentença. Só que o diagnóstico, ele não é um ponto final, é um ponto de partida. Você agora ele tem um diagnóstico, mas o seu filho não se resulta naquele diagnóstico. Ele continua tendo aquela pessoa, né? Não é. Os projetos, as promessas que o Senhor fez para a sua vida, para a vida daquela pessoa, continuam todas ali de pé. A gente vai precisar agora arrumar novos caminhos para alcançar os mesmos objetivos, né? O diagnóstico, ele não limita, ele não pode limitar. Ele vai ser uma orientação das áreas que estão em defasagem e o que a gente precisa buscar para desenvolver novas habilidades. É uma nova jornada que É uma nova jornada. A gente não pode, né? Eu não saio do consultório, não apago o meu nome e colocam ali autismo. Eu continuo tendo o meu nome, as minhas potencialidades, as minhas dificuldades, as minhas características, né? O meu comportamento. Nem tudo é por conta do autismo, né? Aquela criança, ela precisa receber orientação, receber todo esse apoio e ser inserida na sociedade. Ela é parte de um todo. Amém. Antes de você chegar aqui, não. Depois que você chegou, a gente bateu um papo antes de entrar no ar. E eu perguntei um texto do seu coração. E agora, depois de ouvir a sua história, a gente entende por que você escolheu, tem no seu coração, o Salmo de número 46. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. E os últimos versículos diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço por você ter aberto um tempo na sua agenda para estar conosco aqui, para fazer aquilo que é o alvo desse programa. Amém. Glorificar a Deus, a Jesus pelas suas intervenções
e ouvindo a sua história, a gente percebe o quanto Deus interviu. Amém. Desde quando você ainda era pequenininha. Você é um milagre. Você é um milagre de Deus, a sua subsistência, enfim, tudo que aconteceu com você, sua sobrevivência. Não é verdade? Amém. Louvado seja o nome de Deus. Jesus Amém. pela sua vida, Glaucier. Obrigado. Eu No que nome de agradeço. Jesus. Glória a Deus. Lucas. Você é um milagre. Deus te fez um milagre e hoje você está sendo um milagre. Na vida de pessoas. Amém. Como é que eu faço para localizar você? É possível que pessoas Exato. queiram pedir ajuda, ligar para você. Pessoa que tem um primo que acaba de ter filho. um filho e tá... Sim, sim. Como é que eu faço? @Grupo Escolhas _. @Grupo Escolhas Underline, no Instagram. Isso, no Instagram. Tem como aparecer isso aí, meu querido? Aí no dá um rodapé jeito. aí, né? Tem, sim. Na descrição do vídeo. Isso. Bota o link lá. Ah, que bom. Lá tem vários vídeos, né, com várias informações. Em Campo Grande a gente montou uma comissão E de lá, acolhimento. nesse endereço, tem como localizar você? Tem marcar sim. consulta com você, falar com você? Tem no particular, para uma consulta particular, quem tem condições, e aquelas pessoas que estão buscando atendimentos, né, que não têm condições. Temos também alguns programas lá, a gente monta uma comissão de acolhimento a essas pessoas e a gente direciona os equipamentos ali na região, onde Amém. ela pode buscar Amém. ajuda. Dá atendimentos. direcionamento. Que bom. Bênção para você. Nossa. Amém? Se você conhece alguém, passa o link desse programa para que essa pessoa ouça o lindo testemunho e principalmente depois dos 60 minutos que nós entramos nesse assunto. Nesse assunto foi Porque até importantíssimo. os 60 minutos ela está contando o testemunho dela. Depois a gente entrou nessa especialidade que é a formação dela, onde ela tem sido bênção na vida de muita gente. Amém? Glória a Deus. Amém. Nossa, que episódio fantástico. Compartilha com todo mundo. Foi muito esclarecedor, principalmente a parte final, e transformador na parte inicial, né? Porque o milagre que é a sua vida, eu queria ter dinheiro para fazer um filme. Entendeu? De verdade, eu queria. Porque é uma história muito fantástica que enquanto você contava a história, eu vi vários filmes que eram pedacinhos da sua história. Eram vários filmes. Essa característica. E o dela, o seu é um só. Né? É um filme só. Tá Amém. certo. Então eu queria ter dinheiro para fazer um filme da história dela, mas aí você pode ouvir a história dela aqui e compartilhar. Cara, demais. Transformador. Gente, maravilhoso. que Deus abençoe a todos nós. Tamo junto. Até o próximo episódio, a próxima quarta, em nome de Jesus, com o Na Real. Grande abraço. Obrigado, Valeu, Glaucier. eu que Deus agradeço. abençoe Deus você. abençoe. Glória a Jesus por esse programa. Amém.